O silêncio. Boa noite, João Ferreira. Boa noite, Zé. Praticamente um ano depois da detenção e de ter abandonado a presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira dá a primeira grande entrevista esta noite, aqui na CMTV. Luís Filipe Vieira chegou ao Benfica em 2000 para agarrar a gestão do departamento de futebol na presidência de Manuel Vilarinho. 3 anos depois venceu as primeiras eleições. Desde então foi mais 5 vezes a votos e venceu sempre. Foi presidente do Benfica 19 anos. Uma carreira interrompida a 7 de julho do ano passado com a detenção por suspeitas de fraude fiscal, branqueamento de capitais, burla, falsificação de documentos e manipulação de mercado a propósito da OPA que o Benfica quis lançar. Luís Filipe Vieira, boa noite. Tenho muito gosto em recebê-lo aqui na CMTV. Diga-me uma coisa para início de conversa. O Luís tinha dito que ia falar, enfim, sobre tudo isto que lhe aconteceu em janeiro, mas optou por falar só agora. Porquê? Uma coisa muito simples. Em janeiro, as pessoas estão a interpretar que eu queria destabilizar o Benfica. Porquê? Porque o Sim, campeonato ia a meio? Ia a meio, o campeonato ia a meio e era capaz de não ser nada agradável dar uma entrevista naquela altura. E já agora, deixe-me dizer porque é que vinha a CMTV também. Foram vocês que fizeram o meu julgamento popular. Nós, a CMTV? Sim, foram vocês que fizeram o julgamento popular. Por isso eu estou cá. Vocês fazem as perguntas que entenderam, eu hei de respondê-las a todas. Nós não fazemos julgamentos não, de ninguém, não é? Fizeram. Damos notícias, não é? Damos informações. Notícias, não é? Mas completamente. Ninguém pensar, não ia imaginar como é que foi. Então, mas está aqui na CMTV, como quem diz, quem não deve não teme. Quem não deve não teme, isso mesmo. E nesse julgamento popular que diz que a CMTV lhe fez, foi condenado ou absolvido? Eu acho que vocês têm a noção exata que fizeram um julgamento popular. Eu acho que fui mais absolvido que condenado, porque ando na rua normalmente, sei como é que as pessoas me tratam, sei o carinho que as pessoas têm por mim. Até hoje nunca fui ofendido na rua por ninguém, por isso acho que as pessoas têm, pelo menos, a ideia que passa é que é impossível ter aquilo que foi anunciado, que é impossível ter sucedido. Continua a ter manifestações de carinho por parte das pessoas? Tenho, bastantes. Luís, há várias questões complexas na investigação que o envolve. Nós vamos ter ao longo desta conversa a oportunidade para falarmos detalhadamente sobre cada uma delas. Mas, de um modo geral, em relação ao Benfica, aquilo que está em cima da mesa, de acordo com o Ministério Público, o Luís, desculpa utilizar esta expressão, não o quero ofender, não é? Não. Para o Ministério Público, aquilo que está em cima da mesa, no que diz respeito ao Benfica, à parte da investigação relacionada com o Benfica, é que o Luís roubou o Benfica. O que eu lhe quero perguntar é se o Luís, de facto, roubou o Benfica. Certeza absoluta que eu não roubei o Benfica. Poderia dizer por outras palavras, se calhar, não ao Benfica, que eu também vim de livre vontade para o Benfica. O Benfica, se calhar, roubou, foi muito da minha vida familiar e em termos empresariais. Mas roubar o Benfica, de certeza absoluta que não roubei o Benfica. Nós já vamos ter oportunidade mais à frente de olharmos para estas questões com mais detalhe. Mas é que o Ministério Público quantifica essa questão, não é? Diz que o Luís lesou o Benfica em 2,5 milhões de euros no esquema dos jogadores, não é? Da venda de jogadores. O Luís diz-me, olhos nos olhos, que não retirou um cêntimo do Benfica, não desviou um cêntimo do Benfica. Deixa-me só dizer isto. Eu passei 12 anos por burlão, quando foi o caso do BPN, também foi o Ministério Público que fez essa acusação. Não fui a julgamento, não fui a lado nenhum. Por isso tive 12 anos. O processo foi arquivado recentemente. Olha, espero também que este... Em 2021, não foi uma coisa assim? Foi mais ou menos. Espero que este também eu seja inocentado, mas em vivo, não seja em morto. Não é? Tem essa convicção? Sim, vai ser inocentado e que este caso vai ser... enfim, todas estas investigações acho que seja rápido. Vão ser arquivadas. Logicamente, se eu não cometi ato algum, ou então tenho que provar que eu fiz o que quer que seja, que não fiz. Bom, já vamos ter tempo para analisar detalhadamente estas questões mais à frente. Para já, vamos ao dia da detenção. Luís, está a fazer agora um ano, não é? 7 de julho. 7 de julho. Um dia que, de certa forma, mudou a sua vida. Nesse dia... Não mudou só a minha vida, mudou a minha vida e da minha família. Ficou afetada com aquilo que aconteceu? Lógico. O Luís, nesse dia, saiu de manhã de casa, foi para o Seixal. Fui para o Seixal. E foi no Seixal que foi confrontado com as buscas. O que é que aconteceu no Seixal, nesse dia? Seixal, uma coisa, eu estava numa reunião, logo, de manhã, e estava a chamar o Moruta para outra reunião,
E quando alguém me interrompe e diz, o Maruta não pode vir, tal, e vi umas pessoas com os cordões ao pescoço, aqueles cordões que eles trazem, não é? E puseram umas coisas para eu estar a ler. Eu disse, isto não faz sentido nenhum, mas pronto, não, depois o senhor vai ser ouvido. Andaram, depois fizeram buscas no meu gabinete, fizeram buscas normalmente onde eu dormia, no meu quarto, até os tetos falsos andaram a mexer. Não sei o que é que andavam lá à procura, mas tudo bem. Mas as buscas depois não foi só ali, foi em minha casa, foi em casa do meu filho, foi, sei lá, passaram por todo lado. Mas depois do Seixal há um momento em que sai do Seixal Vou para a minha e casa. vai para casa. Sim, não é? eu fui para a minha casa. Com os inspectores, não é? Com as pessoas que Sim, almoçaram comigo até, inclusive. participaram, almoçaram consigo? Almoçaram em minha casa, sim senhor. E só depois de almoçarem comigo é que eu vim a saber que tinha... Mas quem é que almoçou consigo? Almoçaram 2 a 3 pessoas. Elementos que estavam a Sim, participar sim, nas sim, buscas? Sim. Então era a única coisa. Então, se eu ia almoçar, eles podiam almoçar comigo, não tinha problema nenhum, não é? Agora, depois, após isso, é que alguém disse, já não recordo quem foi, que eu ia ficar detido. Eu disse, mas detido de quê? Para prestar declarações? Vou lá amanhã? Não, mas não, tem que ser detido. Mas consegue precisar qual é que foi o momento em que se percebeu que ia ser detido? Após o almoço. Após o almoço. E nessas buscas, aí nesse momento, quem é que estava? Estavam lá diversas gentes, não é? E senhoras e homens, diversas gentes. Pronto, a minha mulher, logicamente, ficou toda tremelique. Aliás, era a 4ª vez que eu à minha casa, quer dizer, aquilo parece que é de propósito. Eu parece que alguém quer a minha cabeça, ou então parece que eu sou um troféu de caça para muita gente. Não é? Para quem é que é um troféu? Não sei, bem, já fui visitado 4 vezes em casa. Acho que deve ser um troféu mesmo para alguém, eu não sei para quem é, mas eu parece que sou um troféu de caça. Mas Luís, desculpe, deixa-me só, aqui ainda em relação ao almoço, porque, quer dizer, não sei se será assim muito normal ou não. As buscas estavam a decorrer? Estavam a decorrer? Em sua casa? A minha casa já estava, não, já tinham feito as buscas. Porque, inclusive estava lá a sua mulher, não é? Foi confrontada com... Essas buscas já tinham sido feitas. O Luís vem do Seixal até casa? Vem do Seixal até a minha casa, ok? E a partir daí, almoço, não me tinha percebido nada, depois a partir do almoço é que disseram que ia ficar detido, tinha que acompanhá-los. Ok, e é aí que vai para o local onde passou as noites? Sim, depois o edifício, inclusive, até tinha sido construído por uma das suas empresas. Era da Obriberca, sim. E aí, é aí que o Luís percebe que o seu filho também está detido? Passou-se uma coisa terrível nesse dia. Eu cheguei lá, não é? Pus a mala dentro da cela, disseram-me que eu não podia ter a mala lá, nem podia estar com atacadores, nem nada. Os medicamentos que eu tinha, só tinha que deixar um comprimido para de manhã. Pronto, eu disse, então vamos vestir. Pronto, vesti um fato de treino que tinha lá e, quando venho no corredor, não é? Alguém disse, não quer ver o seu filho? Alguém quem? Um polícia? Polícia disse, assim, tal igual. O meu filho, mas eu longe de mim de pensar que o meu filho estava detido, não é? Agora imagino o que é ver o filho, eu nem quero estar a contar, porque aquilo é uma cela, não é? Tem assim uma parte em vidro, não é? E eu vejo o meu filho, quer dizer, quando olho para lá... Dentro da cela? Sim. Ele primeiro é um sorriso que ele dá, mas depois aquilo não vale a pena nós estamos a comentar o que é que se passou a seguir. Pronto, e foi terrível. É uma imagem que eu não quero mais me lembrar dela. E o que é que disse ao seu filho nesse momento, lembra-se? Não só lhe disse, Tiago, ele ouvia, não é? Tiago, isto não é nada, tem calma. Pronto, mas o que é certo é que essa noite ficou toda em branco, não conseguia dormir, pronto, eu não imaginava que o meu filho alguma vez estivesse detido. E depois vim a saber que o Sr. José António também estava detido, e que me custou bastante, porque nem sei porque é que tiveram... O José António, conhecido como o Rei dos Frangos, não é? O seu amigo, não é? O Rei dos Frangos, ele não é o Rei dos Frangos, ele chama-se José António dos Santos, é um dos maiores empresários deste país e tem cerca de 4.000 empregados. Mas ele não gosta que lhe chamem... Não é não gostar, eu acho é que ele tem que ser reconhecido como um grande empresário, não é o Rei dos Frangos, quer dizer, ele vende frangos como faz outras coisas, não é? Na vida. Agora, que ele é um meu grande amigo. Continua a ser seu amigo? É super meu amigo e eu sou super amigo dele, certeza absoluta, o resto da minha vida. Há pouco disse-me, se é que eu percebi bem, que é um troféu para muita gente. A propósito desta questão das buscas, mas é um troféu para quem? Não sei para quem é um troféu, não sei. Eu sei que parece que saí numa lista qualquer ou fui escolhido por alguém.
parecer, se calhar, um bode expiatório e muita coisa. Aliás, já me chamavam, aliás, é uma notícia que apareceu num jornal que ia ser o biombo da justiça, não é? Eu nem sabia o que era o biombo, mas afinal confirmou-se que isto foi uma notícia que se salvou em agosto de 2020 e em 2021 passou-se o aparato que se deparou comigo, não é? E então, pronto, eu vejo, pelo que se passou com o caso de Mantouras, pelo que se passou com o caso do BPN, onde não tive interferência nenhuma, e andar 12 anos a passar com um burlão, imagino o que será, não é? Okay? Agora, tenho mais este caso aqui, vamos lá resolver este caso também. Bom, Luís, vamos aqui a uma das partes mais complexas desta investigação, a questão da Imostep, portanto, que é uma promotora imobiliária com ativos no Brasil, através da participação numa outra empresa, a OATA, que tinha mais de 100 mil metros quadrados de direitos de construção não não é? tinha. no Brasil, não é? Não tinha nada disso. Na Barra da Tijuca. Não tinha nada disso. Não tinha? Não tinha nada aprovado. Nós, quando Então comprámos foi... esta empresa, ficámos. Isto foi um pedido, de certa forma, que lhe fez o Ricardo Salgado para ficar com esta empresa, não é? Já disse isso na comissão de inquérito, não é? Que até se arrependeu disso. Com 50% dessa empresa. Aliás, como tinha de sócios também, era o próprio UES, continuava com 12,5%, e o BSP com 12,5%, e o Avelino, que é um senhor da Madeira, com 25%. E nós ficámos com 50%. E o que era pensável para nós, ou que nos disseram, como nós estávamos no Brasil a construir, se nós conseguíamos viabilizar aquela operação. E o que é que se passou a seguir? Nós viabilizámos a operação com 102 mil metros quadrados líquidos de construção, e tínhamos mais 2 cemitérios, já praticamente com a licença, os cemitérios privados também na mesma zona, já com a licença praticamente assegurada, quando se deu... Mas o que o Luís me está a dizer é que quando o Luís, através da Imostep, assume aqui o controle, ou adquire aqui uma parte considerável da OATA, os tais direitos de construção ainda não estavam Não existia nada. Isso foi o Luís que conseguiu, Não fui eu e o meu sócio conseguimos. Na OATA não existia nada. Existia uma malga só de offshores, mais nada. E é o Luís que a valoriza, é isso? Não somos nós, eu e o meu sócio que valorizamos isto, ou seja, criámos valor à empresa. Foi isso que nós fizemos, criámos valor à empresa. Bom, na sequência desse negócio, surge a tal dívida dos 54 milhões de euros, primeiro ao BES, depois há a resolução do BES em 2014, a dívida passa para o novo banco, e neste capítulo o Ministério Público é claro. Portanto, o Luís é acusado de manipular o novo banco, e o fundo de resolução é um fundo para o qual contribuem praticamente todos os bancos, não é? Que tem a tal almofada dos 4 mil milhões, à qual o novo banco já foi buscar mais de 3 mil milhões. Mas, bom, em relação à Imostep, a suspeita do Ministério Público é que o Luís manipulou o novo banco e o fundo de resolução para conseguir adquirir essa dívida a preço de saldo. João, desculpe lá uma Mexeu cordelinhos para conseguir fazer isso. É preciso ser muito ingênuo para fazer uma acusação dessas. Como assim? Então é uma acusação feita de propósito. Alguma vez eu ia manipular o banco? Nunca manipulei o banco, vamos lá ver. O banco nunca mostrou interesse pela Imostep. Penso que o banco, até este momento, ou até ao momento que pôs no NATA 2, nunca teve a noção exata de quanto é que valia a Imostep e o que é que estava na Imostep. É que o banco nem quis ficar com o ativo, nem o quis desenvolver. Não o quis desenvolver? Não quis nada. Explique-me lá isso. O que é que significa o novo banco não querer desenvolver? O novo banco, no mínimo, podia dizer assim, o nosso dinheiro está salvaguardado porque está aqui, este ativo está aqui. Mas o banco não se interessou por esse ativo, nem se interessou por nada dos cemitérios, não se interessou, pura e simplesmente parou. O banco nunca se interessou por essa empresa. Mas parou o quê? O plano de negócio, o business plan que estava combinado? O que é que o banco parou? O interlocutor éramos nós e o banco. A partir desse momento deixámos de haver um novo interlocutor, o banco. O banco pura e simplesmente esqueceu-se daquilo, não ligou mais. No momento em que há a resolução do BES e passa para o novo banco, nunca mais ligou, passou para o novo banco. Por isso, o novo banco, eu não manipulei ninguém, só quando soubemos que o banco ia colocar no NATA 2 este ativo. O NATA 2, só para as pessoas seguirem aqui o nosso raciocínio, não é porque estas questões são muito complexas, portanto, o NATA 2 é uma espécie de uma carteira global de crédito mal parado, não era? Que era de mais de 3 mil milhões de euros, onde estava essa parte da dívida, dos 54, para além de muitas outras dívidas, não é?
Mas isso é uma operação normal que os bancos fazem, não é? Agarram no crédito mal parado e colocam à venda, não é? No mundo inteiro. Quando não é? soubemos isso, o José António fez uma proposta para o banco para comprar. O banco aceitou, o Fundo de Resolução não aceitou. Por isso não manipulámos ninguém. Isto é feito às claras. E então o banco colocou aquilo no Nata 2. São os dois fundos que concorreram ao Nata 2 que vêm falar connosco dizendo se estavam em concurso e que possivelmente um deles iria ganhar, logicamente. E qual era a proposta que faríamos para ficar com o respectivo ativo. E o José António fez uma proposta, qualquer um deles fez uma proposta. Mas fez uma proposta, o senhor José António, porquê? Porque o Luís o avisou, o instruiu para ele fazer essa proposta? Eu não instruí nada. Contei ao José António que ele tinha-me que ajudar e disse ao José, isto é um grande negócio para ti. E Porquê que era um grande negócio? Porque ele vale mais que isso. Os terrenos, a capacidade de construção que a OATA tem, vale mais do que os 54 milhões de euros. Mais do que 54 milhões. Mas aí há uma coisa que eu não percebo. Desculpa aqui a minha ignorância. Quer dizer, não. O banco empresta dinheiro à empresa. Sim. Para a empresa desenvolver projetos, não é? Negócios. Sim, Neste caso, no Brasil, a tal construção, não é? No Rio de Janeiro, deve ser uma zona boa de construção, não é? Apetecível. E depois não levam o negócio até ao fim? Oxa, estou-lhe a dizer que o banco nunca se preocupou com a Imostep, porque se preocupasse com a Imostep até poderia dizer, olha, vai à tua vida que nós ficamos com isto. O banco tinha 50%, não, nesse caso não tinha 50%, tinha 62,5%. Mas se o negócio corresse, enfim, o seu trâmite normal, esses 54 milhões de dívida... enfim, se tem 102 mil metros quadrados líquidos de construção. Iria dar para pagar os 54 milhões de dívida? É mais, tinha 2 cemitérios, então os cemitérios privados valem muito dinheiro. Mas aqui, isso é que eu não consigo perceber, porque o banco não nem se eu interessou consegui por perceber, porque tinha lá um pote de ouro ali ao lado, se calhar, para ir buscar dinheiro. Um pote de ouro? O que é um pote de ouro? É dinheiro que estava lá dos contribuintes. Do Fundo de Resolução? Pois. Portanto, o que o Luís me está a dizer... Se você for ver relatórios do banco, qualquer banco, 2018, 2019, você veja quantos é que existem de casos de devedores, e estamos a falar de nomes sonantes deste país, nomes sonantes, é que isto é que me choca, é que aparece o meu nome, parece que o único homem que tinha algum problema com o banco, eu não tinha problema nenhum com o banco, se deixasse-me desenvolver não ia ficar com nenhum problema no banco, de certeza absoluta. Nunca na minha vida tive nenhum incumprimento, por isso também não ia ter incumprimento nenhum, porque eu sabia perfeitamente o que é que andava a fazer. Por isso, se for ver esses relatórios dos bancos, irá haver nomes e vai haver quantias, vai haver imparidades, vai haver tudo. Por isso, fala-se só do Luís Filipe Ferreira Vieira, que é o presidente do Benfica, só por causa disso. Aliás, quero dizer que foi o único, olha, dei sempre a minha cara, apareci sempre no banco quando me chamavam, estive sempre disponível para fazer tudo, estive sempre disponível para colaborar e não tive um perdão de nada. Foi o único, de certeza, cliente de um banco que não teve um perdão de nada porque era uma figura pública. Mas só para ver se eu consigo seguir aqui o seu raciocínio, Luís. O que o Luís me está a dizer é que, para terminarmos aqui esta questão e passarmos aqui para outra... O que eu lhe vou dizer praticamente é isto claramente. Na minha ótica, há uma gestão que é danosa. Da parte do novo banco? Da parte do novo banco, logicamente. Porquê? Portanto, tinha o fundo de resolução, é isso que desinteressou-se de levar o negócio até ao fim e foi pedir ao fundo de resolução para... Eu não sei qual foi as motivações que as pessoas tiveram. Eu não sei qual foi as motivações que as pessoas tiveram, nem sei quem foi. Agora, que há, na realidade, um determinado ativo que vale aquele dinheiro, ou vale muito mais que aquele dinheiro, e vai para o Nata 2, isso não sou eu que tenho que dar explicações. E depois o facto de ter vendido... Mas não é só o meu caso, há muitos casos. E depois o facto de ter vendido depois dessa dívida ter sido vendida ao tal fundo, que depois a vendeu ao seu amigo, isso para si também não lhe suscita... Não. O fundo vendeu diretamente ao seu Zé António. Claro. Por isso, a Imostep, na minha ótica, tudo o que está aí escrito sobre aquilo que pensam ao meu respeito ou que me acusam, isso não faz sentido nenhum. Mas o Luís, quando diz que
é uma acusação forte, não é? Está-me a dizer que está a acusar o Novo Banco de má gestão, não é? Quem é que são os responsáveis por essa má gestão? Eu não sei quem foi, eu estou a dizer... É o António Ramalho? Não vou falar de nomes, não. O António Ramalho, coitado, o presidente do banco, não estava nesses negócios de certezas absolutas. Então, mas quem é que está? Ajude-me aqui a chamar os não sei os bois, nomes com todo o respeito pelos nomes, não é? Eu não sei quem são os nomes, não é? Por exemplo, de certeza absoluta que dentro do banco alguém tinha que avaliar o que é que valia aquele ativo. Tinham que avaliá-lo. E o que me diz é que o banco não fez rigorosamente nada. Não fez nada, de certeza absoluta que não fez nada, senão tinha ficado com esse ativo. Bom, ficamos aqui com essa síntese, não é? De acusar o Novo Banco de má gestão em relação aqui à Hemostep. Não sou eu, não me estão a acusar a mim, não é o Ministério Público que está-me a acusar a mim. O Ministério Público leva até ao fundo, este caso e se calhar outros casos, até ao fundo o que é que houve então. Sim, senhor. Bom, vamos mudar de tema. Vamos. Vamos agora aqui à mesma... Ficou esclarecido? Eu fiquei esclarecido, enfim, fiquei com muitas outras dúvidas, mas... pergunto qual dúvidas, quais? Não, é que se aquilo que me está a dizer de facto é verdade, e aconteceu... É verdade. O Luís aquilo que está a dizer é que houve uma gestão, má gestão danosa da parte do Novo Banco. Houve alguém, se calhar... Não, pode até haver alguém do Novo Banco que achasse, olhasse para aquilo e dizia, bem, isto... É no Brasil, foram lá ver se calhar, isto deixa passar. Pronto, e mandaram aquilo para o fundo. Já sabiam que iam receber o dinheiro. Do Fundo de Resolução. Lógico. Bom, vamos ao Novo Banco e às dívidas do seu grupo ao Novo Banco, não é? Da Promovalor, não é? Do seu grupo empresarial. Bom, eu acho que fiz bem as contas. O seu grupo devia, ao todo, mais ou menos 400 milhões de euros ao Novo Banco. 160 milhões de euros já foram convertidos em valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, não é? As VMOC, não é? Que não, o banco empresta dinheiro, a empresa não paga, essa parte de dívida é transformada em ações da empresa. Portanto, neste momento, o Novo Banco já faz parte das suas empresas, nomeadamente da Promovalor e também da Inland. Bom, descontando estes 160 milhões de euros, foi criado aqui um fundo que tem que gerir mais ou menos 220 milhões de euros, mais coisa, menos coisa. E esse fundo foi criado com ativos das suas empresas, não é? Presumo eu que sejam terrenos, não é? Em vários sítios, não é? Em Portugal, em Moçambique, no Brasil também, que é o FIAI, o Fundo de Investimento Alternativo Especial. Mas esse fundo é gerido por uma empresa, a gestora do fundo, que é a C2 Capital Partners, a ex-Capital Criativo, que é uma empresa de Nuno Gaioso Ribeiro, ex-vice-presidente do Benfica, à qual a Promovalor também teve uma ligação a esta empresa. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto visto de fora, sim, vá, diga. Dá a ideia que é uma tremenda confusão e que o Luís arranjou maneira de ter alguém que tinha sido vice-presidente do Benfica para estar a gerir este fundo responsável pela sua dívida. Isto visto assim de longe não lhe parece estranho? Não há nada de estranho. Ouça, acha que eu mando num banco? Acha? Eu não sei, quer dizer, não sei. Acha que eu mando num banco? Ainda por cima, repare, conhecia poucas pessoas, que só da outra administração anterior é que conhecia toda a gente. Okay? O banco entendeu, dentro das negociações que nós andámos a fazer, eu disse diversas vezes ao banco o seguinte: basta vocês continuarem a financiar, nós vamos desenvolver estes terrenos e de certeza... Mas quer dizer, portanto, há aqui esta dívida, não é? E há um belo dia em que o Luís é chamado ao Novo Banco, não, é isso? Fui lá diversos dias. Primeira vez que fui chamado ao banco, foi o banco confrontar-me com uma determinada dívida, e eu disse... Esta dívida destes tais de 300 como é que eu ia milhões pagar? ou 200 e muitos eu disse, milhões? de certeza que eu não vou pagar essa dívida, como nenhum empresário vai pagar essa dívida, de certeza absoluta. Emprestaram-me o dinheiro para desenvolver determinados ativos imobiliários, aí dentro de um período de 5, 10, 15 anos, é aquilo que é normalmente. Por isso, eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida, logicamente. Agora, se vocês continuarem, desde aquilo que está acordado, disponíveis para continuar a financiar, nós vamos desenvolver isso, de certeza que o banco vai ser financiar ressarcido. o quê? A construção. A construção, okay. Logicamente. E vocês vão ser ressarcidos o vosso dinheiro, como sempre foram. E aí o Novo Banco preferiu uma coisa muito simples. O Novo Banco fez um fundo
Este FIAI, não é? FIAI, onde colocou todos os seus ativos estão lá, inclusivamente o hotel e o edifício de Moçambique, de escritórios, que não estavam até honorados pelo novo banco, mas eu fiz questão que eles ficassem lá também, no fundo. E a partir daí, o banco entendeu que haveria capacidade para desenvolver respectivos ativos e que recuperaria o seu próprio dinheiro. Foi assim que eles pensaram. Por isso, Estes 200 e muitos milhões de era assim que eles pensaram. Tanto que fizeram um plano de negócios, que foi aprovado por todos, para o desenvolvimento a 15 anos. Mas aprovado por todos, quem são todos? Foi aprovado. É o banco? Foi o banco que fez o plano de negócios, foi aprovado por nós, para o Movedor, e depois pela sociedade gestora que o banco escolheu. Não fui eu que escolhi a sociedade gestora, vamos lá ver. Não foi o Luís Filipe Vieira que escolheu o seu... Mas tu acha que eu, alguma vez, ou algum banco, chega lá ao cliente e ele é que vai dizer qual é a sociedade gestora? Não, eu com toda a sinceridade, Luís, eu, estando de fora... Está bem, tanto fora, eu estou a dizer como é que isto processa. Vejo assim... Há a criação de um fundo para gerir aqui a dívida da Promovalor. E a entidade gestora, quem vai decidir se constrói A ou B em Moçambique, no Brasil ou em Portugal, é uma empresa que é de um vice-presidente do Benfica, sendo que o seu grupo teve ligações a esta empresa. Eu acho isto mas não pensa assim. estranho. Não é estranho nada, não há nenhuma estranheza nisso. Eu não tive nada a ver com a negociação disso. Então, mas quem é que escolheu? Quem escolheu foi o próprio foi aqui banco. o Nuno Gaioso. O banco é que escolheu a capital criativo para a sociedade gestora. O Luís não teve rigorosamente, não foi isso. visto nem achado. Não sou visto nem achado nisso. Não tenho nada a ver com isso. Tanto que quando soube que o Nuno, a capital criativa, ia ficar com a gestão do fundo, eu vendi imediatamente as nossas participações. Mas o banco fez outra coisa, que foi nos afastar da gestão da sociedade, ou seja, da gestão dos ativos nossos. Ou seja, quem ia gerir era o próprio banco que ia gerir, o banco entregou à sociedade gestora, o banco geriu sempre, o banco é que tinha a última palavra, o banco tem 97%, teve sempre a última palavra. 97% do fundo, não é? 97% do fundo. O banco tinha sempre a última palavra. Se porventura, até hoje, ninguém, repara, eu tinha preparados 250 mil metros quadrados de construção para começar a construir no dia seguinte, com licenças pagas, com alvará pagos. Tínhamos Santaria da Azóia, tínhamos em Alverca, a Santaria da Azóia 106 mil metros quadrados, em Alverca 70 mil metros e 50 mil metros no Algarve. Podiam começar-se a construir no dia seguinte. Se o banco tivesse feito isso, da certeza absoluta que já tinha, a grande maioria do seu dinheiro já estava lá. Basta ver como é que funcionou o mercado imobiliário. Agora, o que é certo, isso tem que perguntar à sociedade gestora, porque é que não funcionou, quem é que boicotou, porque o banco é que mandava. Então mas quem é que boicotou? Então quem mandava era o banco. Foi o banco que boicotou, outra vez. Se o banco não deu os meios necessários à sociedade gestora para desenvolver os ativos, o que é que vão fazer? Se não há dinheiro, o que é que se faz? Então aquilo que me está a dizer mais uma vez é que é culpa do banco. Lógico. Sim, senhor. Mas isto é tão evidente, Olha, deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Eu tenho a noção exata, se porventura o BES tivesse sido nacionalizado, nenhum contribuinte, ninguém era penalizado. E os bancos iam receber, a grande maioria do dinheiro todo iam receber. Podia aparecer um caso ou outro, mas de certeza a desenvolver os projetos todos que existiam, de certeza, no meu caso, iam receber o dinheiro todo, de certeza absoluta. Eu para já retenho que enfim, aquilo que o Luís me está aqui a dizer é claro, não é? Aliás, já o disse, não é? Está a acusar o novo banco. Eu estou a acusar uma coisa que é um facto tão evidente. Danosa. Mas é isso que me está a querer dizer aqui, não é? Eu não quero dizer que é danosa ou não. O que eu estou a dizer é o seguinte... De má gestão, pelo menos. De má gestão, é. De incompetência. É isso que é muito fácil dizer porque é que não foram desenvolvidos, porque é que então criaram uma sociedade gestora e não deram meios financeiros para desenvolver os ativos lá. Era para parqueá-los lá? Era? Passado 5 anos? Inclusivamente, passado meses, ou que é que foi, perdemos logo o alvará de um dos principais terrenos? Mas aquilo que me está a dizer, se é que eu posso resumir assim com esta simplicidade, é que o banco é um conjunto de... São os tipos que são os malfeitores. Não estou a dizer que são malfeitores. Se juntaram para o prejudicar. Eu não digo que querem me prejudicar. Acho eu, não me quiseram prejudicar.
Não sei o que é que se passou, mas, começando a refletir, depois de uns documentos que eu assinei, porque, paralelamente a isso, assinei umas determinadas livranças porque aquilo era distribuído ao longo de 5 anos, tinha que ser amortizado. Assinei aqueles documentos, porque para mim nunca alguma vez passavam para a cabeça que um banco... Portanto, Luís Filipe Vieira é a vítima. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas como é que um empresário com a sua experiência, Sim. que foi, é ou será, quer dizer, não sei, um dos maiores empresários de Portugal, então cai nessa esparrela, quer dizer, tem essa ingenuidade. Não é ingenuidade nada. O Luís Filipe Vieira é um santo, é isso que me está a querer dizer. Nunca sou santo, nem nunca serei santo. O que eu estou-lhe a dizer é que se não recuperaram o dinheiro foi porque não quiseram. É isso que eu posso dizer. Incluindo aqui estes 200 e muitos milhões. Sim, estão lá os terrenos todos. O dinheiro não desapareceu, os terrenos estão lá todos, vamos lá ver. As pessoas quando falam nisso, deixa-me só lhe dizer, de certeza absoluta que eu num dia, um gestão da empresa, não comprei nenhum avião, não comprei casas para mim, tudo. Eles sabem isso perfeitamente. Eles sabem isso perfeitamente, que as empresas eram todas auditadas e bem auditadas. Por isso, se alguma coisa até hoje não está resolvida, não me venham culpar a mim, porque eu não tive nem eu, nem o meu filho, nem o Zé Gouveia, interferência na gestão durante estes 5 anos. Foi o banco, que é maioritário, que teve a principal gestão, foi o banco. Delegou numa sociedade gestora. A responsabilidade é inteiramente do banco, não é minha. E disse isso tudo, como está a dizer a mim, presumo, ao juiz Carlos Alexandre. Logicamente, tive que lhe dizer. Sim, senhor. Vamos à OPA, onde o Ministério Público considera que o Luís avisou o seu amigo, o rei dos frangos, o José António dos Santos, não é? Fundador do grupo Valor, não é? José António dos Santos, pronto. Isto até, de certa forma, até pode interpretar isto até como uma expressão carinhosa, não é? Não é nada carinhosa. Mas, em relação à OPA, que depois acabou por não avançar, o Benfica desistiu disso, depois também chegou a ser chumbada pela CMVM, mas o que o Ministério Público diz em relação à OPA é claro. O Ministério Público diz que o Luís criou aqui um esquema para lançar a OPA e que avisou antecipadamente, antes do anúncio oficial da OPA, o que é crime, o seu amigo, o José António dos Santos, para que o seu amigo ganhasse dinheiro para o compensar, por exemplo, daqueles milhões que gastou quando comprou a sua dívida. Avisou o seu amigo antes do anúncio oficial da OPA. Deixa-me primeiro dizer 2 coisas que são importantes. Vamos separá-las. Primeiro, a OPA é algo bastante importante para o Benfica. Porquê? Já lhe explico. Sim. Outra, o Sr. Zé António nunca foi avisado por mim, nunca, nem ele nem ninguém, só havia 3 pessoas que sabiam desta OPA. Quem? Era eu, Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira, e os advogados. Mais ninguém sabia. Por isso, não pode haver... O Miguel Moreira era o diretor financeiro, não é? Sim. Ninguém pode, nem de certeza que o Ministério Público não pode ter lá nada a dizer que eu avisei o Sr. Zé António Santos. Não pode ter lá nada... Seja escutas, seja o que for, não tem. É impossível eu ter avisado. Impossível ter avisado. Também, mas, ouça, se eu quero avisar o meu amigo de uma coisa qualquer, não lhe telefono, não é? Não, mas Demos um cafezinho, não é? Não é cafezinho, não há cafezinhos nisto, nós andamos a brincar com coisas sérias. Ouça, o Sr. Zé António Santos, no dia que soube da OPA, quer dizer, quando soube que na OPA foi lançada, eu disse-lhe isso a ele, é verdade. Mas isso foi quando? De acordo com o que está a dizer, no dia da OPA. Então, e ele imediatamente disse-me a mim, olha, eu não vendo as minhas ações, e parece que até escreveu à CMVM a dizer que não vendia as ações, acho eu, não sei. Por isso, eu, de certeza absoluta, não dei nenhuma informação ao Sr. José António Santos sobre a OPA, como não dei a ninguém. E tenho a noção exata que o Domingos também não o fez e o Miguel também não o fez. Mas porquê é que a OPA era importante para o Benfica? Explique-me lá. A OPA era importante por 2 coisas. Nós queríamos fazer algo que eu acho que era mais importante que há aqui para o Benfica. Desculpe-me só dizer isto, Luís. E isso, enfim, na investigação, isso está claro. É que há ali um período temporal em que o José António dos Santos começa a comprar ações do Benfica como se não houvesse amanhã. Isso está na investigação, não é? É um problema do Sr. José António Santos. Se podem fazer essa pergunta a ele, não é a mim. O José António comprar ações. Porque ele começa a fazer isso, a comprar ações como se não houvesse amanhã, antes do anúncio oficial da OPA. E isso, pronto, quer dizer, está provado, é factual, não é? Estão ali as... Ele de certeza que não sabia nada.
Era porque achava que era um bom investimento. João, só lhe posso garantir que o José António Santos não sabia de nada. Aliás, as primeiras ações que ele comprou ao BES foi um grande negócio que ele fez até por sinal. Por isso, ele sabia, porque ele, felizmente, não é por qualquer coisa que ele tem a fortuna que tem, é que sabe-se antecipar. Sabe-se antecipar e sabe ver as coisas. E sabe como é que aquelas coisas estão a ser geridas. Ele sabe como é que o Benfica estava a ser gerido. É tão fácil de ver que as ações do Benfica estavam super baratas. Era fácil de ver. E a OPA, quando ela Estava mais ou menos a 3 euros, não é? As ações do Benfica valiam Mas 17 a OPA é lançada e OPA no dia a seguir passam quase para 5, não é? Isso é normal, isso em qualquer OPA. Mas deixa-me dizer, a OPA, nós quando pensámos na OPA, deixa-me dizer, fizemos a primeira proposta que fizemos à CMVM, porque os nossos advogados diziam que era permitida, foi a 2 preços. Era a 3 euros e a 5 euros. Sim. Okay? 5 euros a quem, na realidade, investiu diretamente na abertura da SAD e 3 euros a quem comprou-os após isso. E nós estávamos convencidos, na realidade, que era assim que ia ser feito. Passados uns meses, a CMVM pronunciou-se... Chumbou os 2 preços, não é? Não chumbou os 2 preços. Primeiro disse que era possível e depois veio dizer que, em Conselho, foi decidido só um preço é que podia ser. Foi assim. Porque era uma coisa inédita. Ficou os 5 era uma coisa inédita, fazer uma OPA também um clube, mas não éramos obrigados a dizer o que é que nós pretendíamos. Pronto. E então, nesse caso, chumbo um preço, ou um ou outro, nesse caso tínhamos de fazer a 5. E fizemos a 5. Mas eu não estava... Ouça, eu não me estava nada preocupado. Quanto é que o Sr. Zé António ia ganhar, ou o António, ou o Francisco? O que me estava preocupado é com o Benfica, o que é que ia ganhar. Nem estava preocupado quanto é que o Luís poderia ganhar com as suas ações, não é? Era 5 euros que eu tinha pago, eram os 5 euros que eu ia receber também de cada uma. Mas ouça, eu não estava nada preocupado com isso. O que estava preocupado é o que o Benfica ia ganhar. Isso mas o que é que o Benfica ia ganhar com o Benfica era tão simples. Aquela operação era uma operação desenhada onde nós deixaríamos 5% sempre em bolsa por causa do empréstimo obrigacionista e o Benfica ficaria com 55% e íamos alienar 40% a futuros parceiros que fôssemos arranjar. Ao fim e ao cabo, era o modelo do Bayern Munique. Ou seja, depois do trabalho, quer dizer, neste caso o Benfica, depois do trabalho que foi feito, nós entendíamos que tínhamos que consolidar este trabalho que todo estava a ser feito, para haver uma garantia que isto não voltasse para trás. E tínhamos de ter parceiros que nos dessem essa garantia absoluta. E um desses parceiros era o milionário, ou multimilionário norte-americano, o John Texer. Não estava metido nada disso. Mas reuniu com ele em casa do seu amigo. Deixa-me falar primeiro do negócio da OPA, que só confundimos isto tudo. Neste momento, posso lhe garantir que as pessoas... As pessoas é assim, sabe quando nós pensamos alguma coisa que ultrapassa a cabeça de alguém, pensa-se logo no pior. Pensa-se logo que isto é para ganhar dinheiro, é para enganar o Benfica. Chegaram a dizer que eu queria dominar o Benfica. Eu, quando disse 95%, eu sei porque é que estava a dizer. Não era eu, era o Benfica. A única coisa que lhe posso garantir é que nos próximos 3 anos, ou 4 anos, o Benfica deixou, na minha ótica, e nós conseguiríamos, certeza, arranjar os 4 parceiros. Se não arranjar os 4 era 3, mas demorava mais um tempo. Mas íamos encontrar soluções para isso, porque, felizmente, nós éramos muito bem geridos, e ainda hoje somos bem geridos, e somos reconhecidos em termos internacionais, por isso, nós iremos encontrar a solução adequada para o Benfica. A avaliação que nós temos, ou que nós pensamos que o Benfica valeria, era entre 600 a 1.000 milhões de euros. Okay? Pronto. E o objetivo era encontrar uma solução que entrasse em 400 milhões de euros no Benfica. Mas, na pior das hipóteses, não entrassem os 400, entrariam 200 milhões de euros no Benfica. E tínhamos a garantia de salvaguardar o Benfica para o futuro, como é o Bayern Munique com aqueles parceiros. Por isso, a OPA foi isto, não foi mais nada que isto. A OPA só foi interpretada por gente mal formada, que não entendeu, porque sabe uma coisa, talvez o grande culpado disto tenha sido eu, porque eu trouxe o Benfica para um patamar que nunca ninguém imaginou. Se eu tivesse só feito... Um patamar de excelência, é isso que me está a querer dizer. Não, o Benfica, se isto... A OPA, mas também devo dizer, chamaram-nos a OPA, mas nós também já tínhamos desistido por causa do Covid também. Okay? Mas em relação ao John Texer, reuniu com ele? Não reuni, não fiz nenhuma reunião. Em casa do seu amigo? Não, isso foi depois da OPA. Não fiz nada, nenhuma reunião em casa do meu amigo, eu vou-lhe explicar o que é que se passou. Mas depois da OPA, reuniu com ele? Eu vou-lhe explicar o que é que se passou. O Sr. Zé António, houve um dia, é verdade, falou comigo se eu podia estar no Hotel Ritz. Eu disse, não vou ao Hotel Ritz, quem está aí, eu não vou de certeza absoluta. Sr. Senhor, posso falar com ele no escritório? E tivemos com ele no escritório. Pronto. Desculpe a minha ignorância, qual é que era o problema do Hotel Ritz? Que eu não, sei lá, então era o presidente do Benfica, ia estar um investidor e iam dizer que eu queria vender o Benfica. Não, não era, ok, sim senhor. E está recatado. E então, aí foram para casa do seu amigo. E aquilo que eu fui dizer ao Sr. Texer, o que era o Benfica?
que ia encontrar um clube de excelência, super bem organizado, com uma capacidade de gestão em termos internacionais, ou do melhor nível. Ou seja, fui ao fim e ao cabo dizer-lhe que o Benfica era um clube devidamente, que ele não tivesse receio, se tivesse que investir o que tivesse que ser, que não tivesse receio na realidade do Benfica, porque ele, a partir do momento que fizesse o acordo com o José António, então eu apresentaria todo a direção do Benfica e os quadros profissionais do Benfica. Por isso, até lá, isto era a minha ideia, foi aquilo que eu falei, não falei mais nada, e vim-me embora depois. Okay? Por isso, eu não estive a negociar com o seu teste, eu não tive, nem sabia qual era o preço, quanto era o preço, nem teve interferência nenhuma numa situação dessa. E todos eles sabem isso perfeitamente. Por isso, aquilo que fui fazer foi dizer o que era o Benfica e como é que era gerido o Benfica, mais nada. Mas isso também podia dizer o José António dos Santos. Não tinha a força de dizer que o José António não sabe como o Benfica era gerido. Bom, vamos aqui a outra parte complexa das investigações. A tal parte em que o Ministério Público diz claramente que o Luís desviou dinheiro do Benfica, para usar outra expressão que não roubou. Que é a parte em que o Ministério Público diz, a parte das investigações relacionadas com o Benfica, em que o Ministério Público diz que o Luís montou um esquema com o empresário de jogadores de futebol, não é, com o Bruno Macedo, em que inflacionava compra e venda de jogadores em negócios do Bruno Macedo. Depois esse dinheiro funcionava em cascata através de vários offshores nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Turquia, se não me falha agora a memória, e ia parar a contas do seu grupo empresarial, ou através de compras de casa, ou através de transferência. Não, isso está bem documentado, o resto do dinheiro está lá, não é? Pode ser documentado e eu sabia. Pode Luís, ser peço-lhe uma coisa, suba-me um bocadinho o micro, por favor. Exatamente. Mas suba mais um bocadinho, que é para não acusar a CMTV de calar o meu... Mas não está a sair bem. Não, está a sair muito bem, agora está ótimo. Mas deixa-me só dizer uma coisa, que é para... Isso é porque o Ministério Público, com este esquema que o Ministério Público diz que o Luís montou, diz que o Luís desviou 2,5 milhões de euros do Benfica. O Ministério Público tem que provar tudo o que diz, por amor de Deus. Mas aqui o resto do dinheiro está lá, não é? Há várias dinheiro em cascata e depois que acabam em... Mas isso, não temos nada a ver com isso, nem eu nem o meu filho. O Sr. Bruno Macedo é um empresário como outro qualquer. Sim. Nós fazemos os negócios com o Sr. Bruno Macedo, com qualquer empresário da maneira que nós fazíamos. Como é que eu vou... Espera aí, calma, senão nós mostramos isto. Só gostava que me dissesse como é que o dinheiro vai parar... Como é que eu vou inflacionar? Já explico como é que vai ser. Como é que eu vou inflacionar a compra de um jogador? É impensável. Porquê que é impensável? Alguma vez eu vou comprar um jogador que custa 1 milhão e vou dizer ponham 2 milhões? Não. Isto é impensável, esqueça. Mas não é no Benfica, é em qualquer clube do mundo. É impensável isso suceder. Okay? Agora, repare uma coisa. Eu não tenho a culpa que o Sr. Bruno Macedo tivesse feito o negócio com o meu filho. Nem o meu filho tem culpa do Bruno Macedo. Que negócio? Negócio de comprar uma determinada mercadoria. Okay? E queria até mais... não eram 2 milhões e meio ou 2 milhões e 300, era mais dinheiro. E o meu filho disse que só tinha disponibilidade dos artigos que podia vender um determinado número. Okay? Estamos a falar de casas. Estamos a falar de casas. Imagine isto. Então, quer dizer, ou o meu filho ou eu somos os gajos mais estúpidos que existimos nesta terra. Então, como assim? Então, quer dizer, eu desviava o dinheiro, que era 2 milhões de euros, pronto, imaginamos como os senhores estão a dizer, e entregava... Como diz o Ministério Público, não é? E eu entregava património de borla para o Sr. Bruno Macedo. Quer dizer, nós andamos a brincar... Borla, como assim? Então, se o meu filho vendeu os ativos ao Bruno Macedo, os ativos são do Bruno Macedo. Ou não é assim? Se me dissesse a mim que eu tinha subavaliado, e os preços foram preços de mercado, quer dizer, não são preços subavaliados. Se me dissesse a mim que o meu filho tinha vendido um património que era 2 milhões por 4 milhões, eu entendia que o Ministério Público tivesse dúvidas. Agora assim, dúvidas de quê? Eu tenho alguma culpa que o Sr. Bruno Macedo pague por onde pagar, pague com offshores, pague por onde quiser. A nossa preocupação é vender. Ponto final, parágrafo. E as casas, o que quer que seja, que vendeu ao Bruno Macedo... É do Bruno Macedo. Foi a preço de mercado. Preço de mercado, tal. Portanto, não foi mais caro. Não. Foi preço de mercado. O que é que eu tenho a ver? Ou o meu filho tem a ver com o Bruno Macedo? Que é por ser amigo do Bruno Macedo. Então vou-lhe dizer só... Eu tive uma discussão, se calhar foi a pior discussão que eu tive com o Bruno Macedo por causa do Downing.
Eu só lhe dei 500 mil euros de comissão. E ele entendia que devia receber muitíssimo mais. Se calhar pelo trabalho que fez, até merecia mais. Sim. Mas como o jogador já tinha sido tão caro, eu entendi, Bruno, não vale a pena estarmos a discutir, é 500 mil euros, eu não tenho nem mais um tostão. Se nem quer saber a pega que houve. Pronto. E eu não tenho dúvidas de dizer, sou amigo do Bruno Macedo, era íntimo amigo do meu filho, as coisas são tão claras como a água, só na cabeça das pessoas que querem fazer narrativas é que inventam isto tudo. Isto é mais quem claro são que as a pessoas que querem fazer narrativas? É o Ministério Público? Como é que é possível? Mas, diga-me uma coisa, mas como é que é possível? Como é que é possível dizer o dinheiro, ele desviou o dinheiro, foi parar às contas para depois como vender património? Então, como é que é possível nós vendermos o património, o meu filho vender a preço de mercado? Bem, pelo menos uma coisa ganha liquidez, não é? Entra dinheiro, Mas espera lá, está bem entre liquidez e vai oferecer então para vender, também vendia a outro qualquer, e vai vender... Vendia a outro qualquer, claro que no vendia mesmo a espaço de tempo. Vendia a outro qualquer. A outro qualquer ele vendia. Agora, apareceu-lhe o Bruno com aquela conversa e ele disse, então, tudo bem, mas olha, eu não vou ter para produto para aquilo que tu queres. Pronto, e assim foi. Ok. Mas este negócio, em termos mentais... Não me diga que também tem dúvidas sobre este negócio. Não, repare, o Luís é empresário. Sim. Eu sou o presidente do Benfica. Sim. E combino consigo uma coisa, que é, vais ali comprar aquele jogador, o Luís diz que é impensável aumentar o preço dos jogadores, mas eu depois digo-te assim, em vez de te dar X% de comissão, dou-te 5 vezes mais de comissão. E esses 5 vezes mais de comissão, tu divides comigo e vais-me ali comprar uma casa. Ali não há divisões com ninguém. Não há divisões com ninguém. Eu acho que não há divisões com ninguém? Deixa-me só dizer isso. Sim. Eu acho que toda a gente sabe no mercado a fama que eu tinha, que era um gajo que regateava tudo. Okay? Por isso, eu acho que todos os negócios que fiz para o Benfica, todos os negócios, foi de consciência completamente tranquila. Qualquer empresário sabe bem como é que eu regateava. Não é por qualquer coisa que o Benfica, a média de comissões, pagou, salvo erro, são 8%. Eu nunca paguei uma comissão de 20% a ninguém. Eu nunca paguei comissões. A única comissão que eu paguei de 15%, foi a única que paguei, única. Foi por causa de um jogador chamado Jiménez, que estava a acabar contrato, não queria renovar, e acordei com o Sr. Jorge Mendes, emprestámos o jogador ao Barantano por 3 milhões de euros, e disse-lhe sobre, se vendesse por mais... E ele disse, não vou vender os jogadores acima de 40 milhões. Isso foi 3 milhões de euros de empréstimo e 38 de venda. Eu sobre os 38 dei 15%. Porque foi um negócio... Foi um grande negócio para o Benfica, senão saía de parâmetro zero. Ia-se embora sozinho. Mas o que me está a dizer é que nunca inflacionou uma comissão, uma percentagem a um empresário. Nunca inflacionei nenhuma. Não, mas podem chamar os empresários todos, eles sabem perfeitamente como é que eu regateava. Eu era raro pagar um 10%, eu só pagava 10% quando era na venda do jogador. Atenção, o resto, aquilo era para chatear. E esses 8% que me diz é a média normal no mundo do futebol? Não, acho que há médias muito superiores a essa, por Deus, mas eu não quero entrar por aí. Há muita gente, basta ver... Porquê é que não quer entrar por aí? Se a investigação anda a investigar, que vai investigar todos e depois vão ver qual é a média que se paga de comissões. Por isso, eu sei aquilo que fiz no Benfica. E acho que o Benfica, pelo contrário, os sócios do Benfica devem estar muito felizes. Porque o Benfica, ao longo deste tempo, deu sempre resultados positivos. Sempre. Eu tinha uma maneira de negociar com os empresários. Eu nunca hostilizei ninguém, nenhum empresário. Recebi todos os empresários, porque entendia que o Benfica devia receber toda a gente. Apesar de dizer, recebia toda a gente. Eu, para comprar um jogador, era raro eu contactar o jogador primeiro, colocava sempre um empresário à frente, para falar com o empresário do jogador, para tentar me baixar o preço. Eu nunca ia diretamente a um clube. Era raro fazer uma coisa dessa. Eu vou dar um exemplo. O Benfica agora, por exemplo... Porquê não fazia isso? Porque, ouça, vou para a Argentina. Se apareceram na Argentina para comprar um jogador, o Benfica agora veio recentemente, vai pagar essa fatura. Vai pagar um jogador que vai custar uma fortuna e que vai pagar ainda os direitos dele e ainda vai pagar os impostos de certeza absoluta. Só pelo simples facto de ser o presidente do Benfica, a Argentina dispara o preço do jogador. Ou alguém do Benfica que for lá. Okay. Mas isso é conhecido. Assim. Deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta, que há pouco deixei passar essa pergunta que lhe queria fazer. Estava-me a dizer há pouco que, a propósito aqui deste esquema, não é? Dos empresários, das comissões, das vendas dos jogadores, do dinheiro em cascata, que isso é uma narrativa de quem não percebe nada disto. Mas quem é que faz essa narrativa? É o Ministério Público, eu pergunto-lhe isso e depois não me respondeu. Ou se me respondeu, eu já não me lembro. Quando fazem essas acusações, é sinal que não sabem como é que o futebol funciona e como é que é a negociação do futebol. Não me disseram também aí, acusaram que eu, como é que foi que me acusaram que eu... do mesmo jogador, paguei comissões a 2 empresários.
Pois, o Benfica, bem recentemente, comprou os jogadores, fez a mesma coisa, porque isto é normal. Compreende? Já não sou eu. Está lá. Mas que jogadores foram esses? Desculpe, não sei. Os últimos jogadores que o Benfica, olha, por exemplo, o Maite, como é que ele se chama, foi a 2 empresários. 2 empresários é o quê? É o empresário do jogador e o empresário que está a trabalhar para o Benfica? É isso? Estou-lhe a dizer que alguém me acusou que o mesmo jogador pagava a 2 empresários. Eu estou-lhe a dizer que isto é uma coisa normal de suceder. Não é raro, é normal suceder isso. O Luís, há pouco também, logo ali no início, falava-me que era um troféu, não é? A propósito aqui destas questões também da Hemosteps e da dívida do seu grupo. É um troféu para quem? É um troféu para quem está a conduzir aqui a investigação? Ouça, ser presidente do Benfica. É um troféu para a justiça? Eu acho que sou um troféu para a justiça mesmo. É porque, repare, basta ver essa notícia que saiu quando chamaram essa coisa que me estava a falar, sim. E que eu era apetecível. Eu acho que foi no Sol, se não me falha a memória. Que era muito apetecível para ser um daqueles que, se calhar... eu vou-lhe dar um exemplo. Eu fui colocado numa coisa que chama-se Lex, que eu nem sei o que é que fiz no Lex, e ainda hoje estou para saber o que é que foi o Lex. Há de reparar que, a partir desse dia, o Lex passou a ser Luís Filipe Vieira. Há de reparar que o principal visado do Lex saiu e ainda hoje ninguém sabe que ele saiu de lá. Mas, ó Luís, esta investigação foi acompanhada pelo juiz Carlos Alexandre, pelo procurador Rosário Teixeira e por Paulo Silva, não é? É o inspetor, não é, da autoridade tributária. A mesma equipa, por exemplo, que esteve ligada ao caso Sócrates, não é? A Operação Marquês. E ao BPN são pessoas credíveis. São credíveis. Não é? Desculpe lá. Eles juntaram-se um dia a beber um café e disseram assim, vamos prejudicar este homem. Deixe-me só dizer isto. Eu também sou credível. O Luís também é credível. Sim, é isso que me está a dizer. É isso mesmo. Se são credíveis, eu também sou credível. Compreende? Compreendo. Na vida as pessoas podem fazer determinados juízos de valor, mas depois, aquilo que eles possam pensar, na prática, depois no dia-a-dia, vão ver que não foi nada disto que existiu. Mas acha que está a ser perseguido por estes homens? Não estou a dizer que estou a ser perseguido. Estou a dizer casualmente o que é que se deu. Sim, senhor. Luís, vamos fazer agora aqui uma curtíssima pausa. A seguir vamos falar de futebol e vamos começar a falar de futebol com a sua relação atual com o Rui Costa. Cair é sentir-nos mal. Chorar, mas também é aprender. Bepantene Plus desinfeta e cicatriza num só gesto, sem arder. Porque no final, apenas nos lembramos do lado positivo da vida. A cair também se aprende. Bepantene Plus. E para as queimaduras solares, Bepantene Creme. Bayer. Olha o António. Que ar é esse, António? Ah, é ar de quem está cheinho de gases. Ainda não conhece a Aerohome. Excesso de ar e barriga inchada não tem de ser normal. A Aerohome, com o seu triplo efeito, alivia rapidamente o desconforto abdominal. A Aerohome, a solução para gases cólicas e barriga inchada. Isto por acaso está ótimo. Não é por acaso, é pelos segredos da nossa lasanha de frango. Um bechamel feito com o aromático caldo de cozer o frango. E uma mussarela que... Prova a nossa lasanha de frango por apenas 4,79€ a dose. Para ficar ou para levar. É tão bom comer assim. Foi o Pingo Doce. Pois é, Einstein. Então não é que agora há um alarme que faz o que tu não fazes? Tu consegues controlar as divisões todas da casa? Tu consegues estar acordado 24 horas por dia? Ligas à polícia? Não ligas. Parece que o alarme é inteligente. Mas as pantufas não se trazem sozinhas. Abre a porta ao novo alarme inteligente Nós Securitas e faz da tua casa um lugar mais seguro. Desde 19,99€ sem custos de equipamento e instalação. Só até 30 de junho. Nós. Faz o que ninguém fez. Lembram-se da tabuada do 2? 2 vezes 1? 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Há 10 anos consecutivos que a Cofidis é eleita a escolha do consumidor nas empresas de crédito ao consumo. Cofidis, de pessoas para pessoas. Eu juro que é sem juros. Aproveita o financiamento sem juros e paga de 3 a 24 meses com 0% de AEG em todas as compras de 75 a 5.000 euros. Rádio Popular. Preços de amigo.
Ligou para a Júlia e o Marco. Deixa a sua mensagem. Olá, fala o vosso consultor imobiliário. Lembram-se de mim? Sei que já se divorciaram há 6 meses e que ainda vivem juntos, mas não se preocupem, eu não vou deixar-vos pendurados. Vamos lá vender essa casa. Aguentem firmes. Se não quer passar por isto, escolha um consultor realmente disponível. IAD faz bem ao imobiliário. Dos criadores de O que tens que jantar fora todos os dias? Chega Agora. Ela toma banho super longo, não usa códigos promocionais para nada. Mas a dia 10 do mês ela já não tem dados móveis. Exagero. Vamos falar das roupas. Tu estás sempre a gastar tudo, Maria. Olha, só estava aqui. Poupa no drama. Com o Kik Poupança tens o menu completo desde 2,99€. Só no Burger King. Come on! Having any fun yet? Parece o 5G da NOS. A velocidade chegou. Viva a velocidade máxima com o NOS 5G e o Top Gun Maverick. Em exibição nos cinemas. NOS 5G faz o que ninguém fez. O prémio Junta-te ao Gervásio é uma iniciativa da Sociedade Ponto Verde que vem premiar projetos na área da reciclagem, de embalagens e da economia circular dividido em 3 categorias. Saiba mais em www.recicla.pt/junta-te ao Gervásio e participe até 31 de julho. No seu seguro automóvel não precisa disto. Mas também não quer isto. Por isso chega a Genesis, o seguro automóvel, em que paga pelo que necessita. Genesis by Liberty Seguros. O incrível é agora possível. Porque cuidamos uns dos outros. Somos família. Agora Scalibor proporciona um ano inteiro de tranquilidade contra o mosquito transmissor da leishmaniose. Scalibor. 12 meses de proteção contra o flebótomo. Ao longo das últimas semanas, conhecemos muitos heróis da Missão Continente. Eu sou um campeão das Missões Continente. Eu sou campeão das Missões de Continente. Pessoas que têm contribuído de forma positiva para as comunidades em que se inserem e atuam em 3 eixos: alimentação, pessoas e planeta. Recordemos alguns dos melhores momentos desta Missão Continente. Queres saber para que serve este contentor azul? Papel e cartão. Então e agora este aqui, o amarelo? Plástico. Os miúdos gostam de desafios e nós também. E quando são atividades para diminuirmos a nossa pegada, não é? Tudo é bem recebido. Estes desafios não são complicados. Qualquer pessoa pode fazer isso e acho que devemos todos contribuir. Pequenos gestos fazem grandes diferenças. Pequenos gestos fazem a grande diferença. Pequenos gestos fazem a grande diferença. Escolhi mais do que uma missão, a mudança de uma lâmpada de halogénio para uma lâmpada LED e escolhi a mudança dos sacos de plástico para um saco reutilizável. Substituir algumas lâmpadas que estavam por substituir lá em casa, portanto, trocando as de halogénio por LEDs. A missão que eu escolhi foi a utilização de sacos reutilizáveis. Bastam pequenos gestos para fazer a diferença na vida de alguém, na sua comunidade ou na proteção do planeta. Vá já ao site Missão Continente, conheça as missões que estão disponíveis para si e partilhe a sua experiência. Acredite que a sua participação pode mesmo ser um superpoder. Pois é, Einstein. Então não é que agora há um alarme que faz o que tu não fazes? Tu consegues controlar as divisões todas da casa? Tu consegues estar acordado 24 horas por dia? Ligas à polícia? Não ligas. Parece, o alarme é inteligente. Mas as pantufas não se trazem sozinhas. Abre a porta ao novo alarme inteligente NOS Securitas e faz da tua casa um lugar mais seguro. Desde 19,99€ sem custos de equipamento e instalação. Só até 30 de junho. NOS faz o que ninguém fez. Se comprarem casa ou transferirem o crédito de habitação para o Banco Montepio, recebem 1,5% do valor do empréstimo num cartão pré-pago. Dá para muito mais do que imaginam. Luxo. Dá para muito pão sem glúten. Que luxo. Ou até
papel higiênico para situações. Bem, eu vou andando antes que me caia um piano em cima. Eu sei. Era escusado, não é? TAEG de 2,3%. Quanto tempo é giro. Soluções Habitação Banco Montepio. Dá para mais do que imagina. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. O Pingo Doce apresenta Minuto Juliana. Receitas que sabem bem e fazem bem num minuto. Com o sol à espreita, fazer um piquenique soa bem. E esta receita é perfeita para nos acompanhar. Uma refeição nutritiva, prática de transportar e de comer em qualquer lugar. Começamos por descascar e ralar as batatas. Temperamos com flor de sal e pimenta. Com a ajuda de um pano, esprememos toda a água que conseguirmos. Numa frigideira que possa ir ao forno, aquecemos azeite e juntamos as batatas. Pressionamo-las contra as laterais da frigideira até formar uma base. Entretanto, numa taça misturamos 6 ovos com iogurte natural, queijo flamengo ralado, salsa e temperamos com pimenta e flor de sal. No fundo da tarte juntamos cebola salteada em azeite e vertemos a mistura de ovos por cima. Cobrimos com espargos frescos e levamos ao forno. E está pronta para ser fatiada. Bom apetite! Descubra esta e outras receitas deliciosas na sua revista Sabe Bem do Pingo Doce. Você está aqui. Segunda parte da grande entrevista com Luís Filipe Vieira. Luís, boa noite. Deixa-me começar já aqui derrompendo com uma questão. Não sei se foi impressão minha, mas há pouco estava-me a falar que o Benfica estava a tentar contratar um jogador na Argentina, que ia pagar a fatura justamente por ir lá uma delegação oficial do Benfica. Acho que foi o Rui Pedro Brás. Está a falar do Enzo Fernandes? Epá, não sei quem é o jogador, mas eu penso que é esse jogador mesmo. É que a experiência que nós temos, criamos ao longo do tempo, é que nós também cometemos essa asneira. E normalmente, quando foi a primeira vez que fomos enganados numa situação dessas, o que é que nós fazíamos? Normalmente, nunca íamos para a Argentina comprar um jogador sem ele estar fechado já aqui. Mas o Benfica já contratou o Enzo Fernandes? Não sei se contratou ou não. Não sei. Estou-lhe a dizer é que normalmente nós mandávamos alguém à frente para a Argentina, okay? Falava com o empresário do jogador. Fazíamos pouco que fazemos aqui na Europa. Falávamos com o empresário do jogador, que estávamos interessados, e não daríamos mais que X ao jogador. Mas estes 20 milhões, acho que é o valor desse jogador, é muito ou pouco? Não vou dizer se é muito ou pouco, os jogadores hoje não têm um preço. Dizer, mas acho que o Benfica... Já percebi que acha muito. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas é que o Benfica não vai ter só esse problema. Vai ter o problema de que se calhar tem que pagar os direitos aos jogadores, se calhar tem que pagar os impostos, porque quando é assim, eles não perdoam, os argentinos não perdoam nesse aspecto. Se bem que o Luís também pagou 20 milhões por uns quantos jogadores quando era presidente do Mas espera, não é isso, eu estou-lhe a dizer. Não estou-lhe a dizer. Weigl, Raul de Tomás. Mas não é esse o problema, não é. Estou-lhe a dizer é que o Benfica na Argentina terá que ter outra atitude se quiser comprar o jogador mais barato, senão é enganado. Não devia ter ido uma delegação do Benfica, devia ter ido o tal agente, como me estava a explicar. Vai ali devagarinho depois. E normalmente é tudo fechado primeiro em Portugal. Bom, agora... Comprar jogadores de 20 milhões não tem problema nenhum. Agora vamos tentar fazer aqui meia hora à Benfica. Vamos começar pelo Rui Costa. Está desiludido com o Rui Costa? Não, é uma questão de desiludido. Acho que houve uma deselegância muito grande da parte dele quando tomou posse no Benfica a primeira vez quando eu estava detido. Ao não referir o seu nome? Acho que aí... Foi isso? Sim. Magoou-me bastante, vou-lhe dizer, até para a relação que tinha com ele. Era uma espécie do seu Delfim. Sim, podia ter divergências com eles profissionais, que tive muitas, mas de resto, em termos humanos, em termos de relação pessoal, tinha uma ótima relação com ele e gostava bastante dele. Portanto, ficou triste com o facto e a outra também. Mas ficou triste, ficou magoado? Fiquei magoado. E a outra também que fiquei magoado foi ele dar instruções para suspenderem 2 fisioterapeutas, diria a minha casa, depois das horas de serviço deles, vir à minha casa a tratar de mim. Como os fisioterapeutas... Isso foi quando estava em prisão domiciliária? Não, já estava já normal. não estava em prisão domiciliária. Como fosse possível os fisioterapeutas virem me dar informações. É curioso que hoje o Benfica é gerido por jornais. E é curioso que normalmente as informações saem todas dentro do Benfica cá para fora, não é dos fisioterapeutas. E é curioso de gente responsável do próprio Benfica. Mas ele... foi o Rui Costa que proibiu esses 2... É o presidente do Benfica, de certeza. Fisioterapeutas... Imagino que era o presidente do Benfica e proibiu o Rui Costa. Ou que era alguém do Benfica que tinha dado essas instruções. Eu, mal que soubesse, tinha chegado ao pé dessa pessoa e dizer: calma, quem manda sou eu. Eles vão lá à casa, deixem-no ir lá à casa.
Mas como é que se sabe que eles foram proibidos? Foram eles que disseram isso assim? Foi a mim que me disseram mesmo. E porquê que o Rui Costa, quando anunciou a candidatura e não falou no seu nome, terá feito isso? Porque, não sei. Por causa da sua detenção não sei. E por causa das suspeitas que recaíam de si, o Luís ficou a ser uma espécie de um ativo tóxico que nem se deve sequer referir o nome de Luís Filipe Vieira porque se pode sair de chamuscado? Acha que foi isso que... Não vá muito mais longe, porque normalmente falo com muitas pessoas dentro do Benfica e o que me dizem sempre é o mesmo. É pá, Luís, não digas que falaste comigo, não? Senão parece que é proibido falar de ti. Pá, ouça, quando alguém diz isto, é contrário à história do Benfica. As pessoas esqueceram-se que eu fui 20 anos presidente do Benfica, ou 19 anos presidente do Benfica. O Benfica, durante este período todo, cresceu de uma maneira que nunca ninguém pensou que o Benfica chegaria lá. Criou um património que está completamente liquidado, como nunca ninguém pensava que fosse possível atingir. O Benfica profissionalizou-se de uma maneira que está a nível dos melhores clubes do mundo. Ou seja, o Benfica cuidou da sua história a fazer um museu onde está lá bem claro toda a história do Benfica, coisa que não existia, que estava por baixo, andava lá por baixo das bancadas do Benfica, ainda tive que andar a comprar taças em leilão do Benfica, vejam bem. Compreende? O Benfica fez um estádio que é o orgulho de todos nós. O Benfica construiu pavilhões... Está-me a dar uma aula guiada da obra de Luís Filipe Vieira. Não é uma obra minha, é do Benfica. Não, ouça. Eu tive o privilégio... 19 anos em que foi presidente. Eu tive o privilégio do Benfica e confiarem em mim. Por isso a obra é do Benfica, não é minha. Mas aquilo que me estava a dizer... Isto é a mesma coisa que dizerem assim. Isto é o vieirismo. O vieirismo é o Benfica. As pessoas não entendem isto. Mas acha que há neste momento no Benfica uma oposição organizada, o tal vieirismo? Anda a alimentar essa oposição? Mas o que andam a fazer... Mas o Luís anda a alimentar o vieirismo no Benfica? Eu ando a alimentar o vieirismo. Estou-lhe a perguntar? Não tem nada que alimentar o vieirismo. Estou-lhe a acabar de dizer que o vieirismo é o Benfica, não sou eu. Eu tive o privilégio dos sócios escolherem durante 18 ou 19 anos para estar à frente do Benfica. E o que eu estou-lhe a dizer é que o Benfica, durante esses anos todos, repare, não estou-lhe a dizer que sou eu, o Benfica, além dos títulos que conquistou, além de ter feito um tetra que nunca tinha feito na vida, por exemplo, e teve ao quase a fazer... Não teve, falhou aos 90 minutos, senão tinha feito o penta mesmo. Dizem que na altura não investiu como devia na equipa. O que as pessoas dizem, não ligo muito a isso, que já posso provar até o que lhe vou dizer. Por isso, todo esse trabalho ao longo destes 20 anos está à vista de toda a gente. Quer dizer, o legado Luís meu... Filipe Vieira confunde-se com a história do Benfica nos últimos 20 anos. É isso não que tenho dúvidas que confundo mesmo com a história do Benfica. Mas acha que neste momento há uma caça às bruxas dentro do Benfica a quem seja minimamente próximo do Luís Filipe Vieira? Foi isso que me disse de certa forma. Tenho a certeza que existe, não tenho problema nenhum dizer isso. E quem é que está a alimentar essa caça às bruxas? É o Rui Costa? Não sei quem é que alimenta, mas prontos. Não é por qualquer coisa. Sei lá, eu conheço aquela gente toda, não se esqueça, mais de 90% daquelas pessoas foram demitidas por mim, ou do meu tempo. É natural que eu falo com quem eu quero que... E que quando eles vão dizer, mas tu não digas nada, falaste comigo. É assim, compreendo. Por isso, alguém anda a fazer essa caça, mas isso estão a trair a história do Benfica. Ouça, deixa-me só dizer isto. Sim, em qualquer empresa, um líder que tenha medo do ex-líder, não lidera nada. Mas o Rui Costa tem medo de si? Não é o Rui Costa. Sua liderança? Então, se eles sabem que isto está-se a passar, porquê é que não falam? Porquê é que ele não proíbe as coisas? Porquê é que ele não proíbe as coisas? Então ele não sabe o que é que está a passar, ele não sabe as notícias que saem para os jornais. Não sabem quem é que alimenta... tem medo da sua liderança? O que é que o Rui Costa tem medo? Eu não acho que o Rui Costa... Olha, quer que eu diga quando estou na cidade? Vou dizer, Deus queira que o Rui Costa, e digo disto do fundo do coração, que o Rui Costa esteja muitos anos no Benfica e que eu possa ir todos os anos ao Marquês festejar. Mas digo disto do fundo do coração, que ele seja feliz no Benfica e que ganhe muito, 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 muito. Tem falado com o Rui Costa? Desde o momento da sua detenção, deste último ano, falou alguma vez com o Rui Costa? Não. Não teve a iniciativa de ligar ao Rui Costa? Não, depois daquele discurso dele não podia ter iniciativa, ele é que devia ter falado comigo. E o Rui Costa também não teve iniciativa de lhe ligar? Não, que eu saiba, não, só alguma vez não sabe um número de telefone ou qualquer coisa, eu não sei. Se ele, agora no fim desta entrevista, lhe ligar a convidá-lo para um almoço amanhã, vai? Logicamente vou almoçar, não tem problema nenhum de almoçar. Mas sabe que o Luís estava-me a dizer que se calhar até era muito útil para ele, mas isso
É um recado que ele está a dar. Não. Bem, ele deve estar a ver a entrevista, não é? Não estou a dar recado. Eu sei o que é que estou-lhe a dizer. Há coisas que eu não faria como ele está a fazer, logicamente. Mas que tipo de coisas? Não interessa, isso era um caso para falar com ele pessoalmente. Não, tem todo o interesse, desculpe lá. Não, para falar com ele pessoalmente. Não. Mas sabe que o Luís estava-me a dizer há bocado que deseja que o Rui Costa, que foi num determinado momento o seu Delfim, fique muitos anos no Benfica. Eu, a ver aquilo de fora, se calhar estou a ser muito injusto, não é? O João vê filmes sempre ao contrário. Se calhar. Mas eu a ver o filme, o que é que eu achei? Achei que o Luís ficou magoado com o Rui Costa, pelo Rui Costa não ter referido o seu nome quando anunciou a candidatura, e porque foi a partir daí, mais um período de silêncio, foi a partir daí que o Luís começou a criticar o Benfica, o Rui Costa. Mas criticou onde? Então, olha, criticou aqui na CMTV, quando? Quando os júniores do Benfica ganharam a Liga dos Campeões, a Youth League. O Luís disse, isso eu vi aqui com os meus olhos, o Luís disse que o Rui Costa não riscava nada, não teve nada a ver com aquela vitória, mal ia ao Seixal, e que não ia ao Seixal, como quem dá a entender que esta vitória não tem... o mérito desta vitória não é do Rui Costa, o mérito que nem sequer vai ao Seixal, o mérito desta vitória é meu. Meu? Não, está enganado, ouça. Mas fez essa crítica ao Rui Costa. Não, deixe-me dizer outra coisa. Sabe qual essa crítica fez. Espera, não é uma crítica, é uma verdade. Espera, e deixe-me dizer outra coisa que é importante. Sabe qual foi o mal do Benfica sempre? E está aí no mesmo caminho agora. Com o Rui Costa. Está aí no mesmo caminho, não é com o Rui Costa, está aí no mesmo caminho. Sim. O compadrio, a mentira e a intriga é aquilo que levou o Benfica ao estado onde o encontrei, completamente perdido. Ser gerido por jornais, ou seja, os próprios responsáveis do Benfica a dar informações para os jornais, nomeadamente para as pessoas que estão... olha aqui na CMTV. Todos nós temos boas fontes. Não é só, não, estou-lhe a dizer para os comentadores, ok? E gente altamente responsável. Olha, eu posso lhe garantir que a comentadores, olha, eu que me lembro, um ou outro, de resto, pronto. E era só para dar a confirmação absoluta do que era, para não mentirem. Mas ó Luís... Agora, quando eu lhe disse, deixe-me dizer isto primeiro, é lógico... Quando arrasou o Rui Costa... Eu não arrasei o Rui Costa. Não, arrasou. Pode dizer que é uma verdade, mas arrasou o Rui Costa. Não arrasou. Isso é uma verdade. Arrasou. Mas é a verdade, não ia lá, eu tinha outras coisas para fazer. Então, toda a gente sabe que o Rui Costa apareceu no Seixal 1 hora por dia. Acha que é o Rui Costa ou que fui eu que tive valor para a formação ganhar? Quem teve valor, quem teve, foi os jogadores, foi os treinadores, foi as pessoas que estão lá. Agora, é verdade que quem tratava da formação era eu. E foi sempre minha aposta da formação. Há muita gente dentro do Benfica que na altura dizia que a formação não ganhamos a ninguém. Mas o Rui Costa não apostava na formação? Eu prefiro estar calado neste momento. É melhor não responder a essa pergunta. Sabe que nós no jornalismo temos uma máxima que é... Agora, quando não se confirma nem se desmente, é porque é assim, não é? Estou-lhe a dizer, há reuniões... O Rui Costa havia reuniões... Não queria apostar na formação. Não é o Rui Costa. Havia um grupo de pessoas, agora não me falo de pessoas, que diziam, Presidente, nós com a formação não ganhamos nada a ninguém. Então posso-lhe dizer, quando foi o investimento de 100 milhões, quando o Jus veio, o Jus veio para o Benfica, é verdade que houve um investimento de 100 milhões, que já foi recuperado. Mas não é como as pessoas dizem, já foi recuperado. Eu posso lhe garantir que um dos que estava contra esse investimento era eu. Está a perceber? Era o Luís. Eu. E disse isto. Eu ia lhe perguntar se tinha sido um dos seus principais erros na história recente do Benfica. E há testemunhas dentro daquela casa que sabem que eu disse isto e disse, vamos ver, vamos experimentar. E vamos ver... O Luís Filipe Vieira não queria o regresso do Jesus. Não defendeu naquele momento o regresso do Jesus. Não, o Jesus não tem culpa nenhuma disto. Desculpem lá. O Jesus veio para o Benfica porque é um treinador, pensávamos nós e pensamos ainda, que é um treinador de ganhar rápido. Que aí nós precisávamos de ganhar. Mas estava-me a dizer que naquele momento o Luís não queria. Não, eu disse que não queria o Jesus. Não queria. Ouça, era o investimento que fizemos, da maneira que fizemos. Espera lá, está na calma. Ok. Então percebeu mal. Pronto, percebeu mal. O Jesus veio. Quem foi contactar o Jesus a primeira vez foi o Domingos Soares de Oliveira ao Brasil. Eu fiquei feliz de Jesus voltar para o Benfica, porque sou amigo dele e isso tudo, compreende? Pronto. E acreditava cegamente no Jesus, que nós iríamos ganhar o campeonato. É verdade que reforçámos bastante. É verdade também, não é dizerem que ele não apostou na formação. Mas foi um erro, o Benfica não ganhou nada, não é? O primeiro ano foi um desastre com o Covid
isso aí não é desculpa nenhuma, foi mesmo o Não Covid. tem as costas largas, o Covid. Não, o Covid não tem costas largas, foi desgraça completa. No segundo ano agora, neste que estamos aqui, eu acho que o Benfica tinha plantel mais que suficiente para lutar para ser campeão nacional. Quando? Este ano. Tinha plantel mais que suficiente para ser. Então não foi porquê? Ouça, e nem era preciso fazer aquelas aquisições que fizeram depois da minha detenção, nem sei o que é que fizeram, nem sei o que é que vieram cá fazer. Tínhamos na formação uns jogadores melhores que eles, ok? Pronto. Por isso. Isso é uma crítica forte. Então não temos. Mais uma vez que está a fazer mas o Rui espera, Costa. mas temos jogadores. Não é o Rui Costa. Não, ouça, então mas ele decidiu. Ouça, não é o Rui Costa. Foi um grupo de pessoas que decidiu. Prontos. Não, o Rui Costa não paga só a fatura ele sozinho, não é? Okay? Porque está ali muito. Agora é que se fala da formação, que é bom para dizer aos sócios do Benfica. Compreendo. Quando as pessoas às vezes estão com o rabinho entalado, é bom falar da formação, compreendo. É assim. Por isso, o que eu estou-lhe a dizer é que o Jus não foi um homem que diga que não apostou na formação, apostou no Paulo Leonardo, Gonçalo Ramos, recuperou o Diogo Gonçalves e assim sucessivamente, e tinha lá outros miúdos sobre o olhar dele também. Agora, o Jesus, se tem sido devidamente apoiado, não tenho dúvida que o campeonato tinha sido diferente para os nossos jogadores. Então, tem super qualidade e de maneira. Mas quem é que não apoiou devidamente o então, se você tinha o Rui Pedro Brás a fazer o diretor desportivo. O diretor desportivo, o diretor-geral, a fazer o trabalho que fez contra o Jesus, e toda a gente sabe isto dentro do Benfica, não é preciso estarmos agora aqui a esconder nada a ninguém, como é que o Jesus podia brilhar? Vou-lhe dar um exemplo. Deixe-me só dar um exemplo. Deixe-me só dar um exemplo. O que me está a dizer é que o Rui Pedro Brás tirou o tapete a Jesus? Andava a tirar o tapete todos os dias ao Jesus, dizia aos empresários que o Jesus Pone já não era treinador do Benfica e por aí fora. Ouça-me, deixe-me só dizer isto. O Jesus, quando perde o jogo Sporting, há de reparar que foi veiado. Quem é que saiu em defesa do Jesus? Que eu me lembro assim de repente. Não me lembro que ninguém tenha Zero. Ninguém veio. E quem é que devia ter saído? Quando o Rui Vitória foi cilindrado por Jesus em casa, com o Sporting, apareceu o Vieira no final do jogo a dizer: este é o meu treinador e é com este que vamos ganhar. Então, mas aí faltou coragem a quem? Eu estou-lhe a dar exemplos só. Eu depois penso nos exemplos que me dá, não é? Pronto, e faço-lhe perguntas com base nisso. Estou-lhe a dar exemplos nisso. O Jesus geriram muito mal a situação do Jesus. Eu tive um caso... Não, mas o Luís está-me a dizer que não é só gerir mal. O que o Luís me está a dizer é que lhe tiraram o tapete. Tiraram mesmo o tapete. É isso, não é? Claro que não dava a tirar o tapete todos os dias. Quem é que no balneário, no jogo a seguir ao Porto, quando o Pizzi entrou, porque agora parece que estão a culpar o Pizzi, o Pizzi não tem culpa nenhuma, foi um desabafo se calhar que teve. Quem é que disse? Deixa o homem desabafar. Quem é que foi? O Rui Pedro Brás. Porquê? Sabendo perfeitamente que estavam adjuntos os Jesus dentro do balneário, que iam contar ao Jesus. Por isso, esse tema foi mal gerido. Mas Luís, mas não foi o Luís que contratou o Rui Pedro Brás? Fui, sim, senhor. Então, fui eu que o contratei. Ninguém da administração do Benfica queria o Rui Pedro Brás. Nem o Rui Costa queria. Porquê? Aliás, não sei porquê. Olha, o Rui Costa foi falar com então foi um erro seu? Foi um erro meu. Foi um erro meu. Olha, se foi um erro meu, e se ninguém o queria, não sei porque é que ele ainda está lá. E o regresso de Jesus também não foi outro erro seu? Não foi um erro meu nenhum, que estava convicto que nós... Aliás, mas foi aprovado por toda a gente. É que agora no Benfica parece que toda a gente tem amnésia. Parece que toda a gente tem amnésia. A única pessoa, deixa-me dizer, que não criou Jesus, única, chama-se Tiago Pinto. Tiago Pinto. E foi um dos motivos, aliás, deixa-me só dizer... O Tiago já não está no Benfica, não é? Sim, foi de certeza absoluta... Na Roma, não é? Sim, no Roma, vai estar no Roma. Vamos ver se não vai parar ao outro lado depois. O Tiago Pinto foi de certeza absoluta o diretor-geral mais completo que eu tive no Benfica. E não tenho dúvidas daquilo que estou a dizer. Não é preciso o Mourinho fazer o elogio que fez, porque ele sabe que o caminho que o Tiago vai estar, de certeza que há de aparecer num grande, mas grande clube, a ser o diretor-geral, não será do Real Madrid, do Manchester United, Manchester City, ele vai lá aparecer. Vai lá aparecer. Não sei quanto tempo é que demora. Por causa disso? O único... Saiu por causa de Jesus ter vindo? Foi o único, foi assim. O único que disse: vamos estragar tudo o que estamos a fazer. Luís, deixa-me só fazer-lhe aqui uma pergunta antes que me passe. Voltando ainda ao Rui Costa, eu acho que a partir do momento em que o Luís começa a fazer críticas ao Rui Costa, mas eu só fiz uma crítica àquela, não fiz mais nenhuma. É porque quer voltar a ser presidente do Benfica. Quer voltar a ser presidente do Benfica? Esqueça isso. Nunca mais voltarei a ser presidente do Benfica.
Nem que Cristo deixe a terra. Deixa a terra, nunca mais voltarei a ser presidente do Benfica. Estarei disponível para ajudar o Benfica naquilo que eles precisarem, isso não tem problema nenhum. Agora, presidente do Benfica, acabou. Agora tenho tempo, não vê que até estou mais novo, até estou bronzeado, tenho tempo para tudo. Agora tenho tempo para tudo. Naquela altura, as pessoas esquecem-se, é que têm memória curta, é que eu, em 19 anos, só 2 anos é que tive férias. O resto trabalhei lá como um escravo. Olha, trabalhei tanto para aqueles que não, para alguns que não faziam nada e eu trabalhava por eles. Como por exemplo? Não interessa, hein? Mas as pessoas todas lá sabem. Por isso, eu sei o que fiz no Benfica, sei o que dei de corpo ali ao Benfica, porque, na realidade, os sócios do Benfica, não tenho dúvidas nenhumas, gostavam muito de mim e gostam de mim. Aliás, eu vejo as manifestações que existem, o meu respeito, porque aquela que se passou em Leiria não tem nada, reflete a verdade, que eu sei como é que foi recebido dentro do estádio, reflete que o Benfica perdeu e estão convencidos que eu é que fiz aquelas aquisições de Maitês e Romãs e não sei o quê, e que eu não tive nada a ver com aquilo, só dizer, posso comprar só lixo, só compraste lixo, só compraste lixo, pronto, por causa das comissões. Se o Luís Filipe Vieira já me disse aqui que não quer voltar a ser presidente do Benfica. Mas isso é ponto assente, não voltarei a ser presidente do Benfica e acho que já dei o meu contributo ao Benfica muito. Dei o meu contributo, está tudo à vista de qual foi o meu contributo para o Benfica. Se amanhã acordasse e mudasse de opinião... Não muda a opinião, mas não há hipótese de mudar de opinião. Não, mas ajude-me lá aqui. Vamos admitir que amanhã acorda e diz assim... Eu hoje quero ser presidente do Benfica, ou que o Benfica, para a próxima época, tem uma época muito má, e há uma vaga de fundo, e o Luís é empurrado para a presidência do Benfica. Não posso. Aí vai ou não? Não vou. Não vou. Não tem hipótese de voltar. Porque aquilo que se passou comigo, e as imagens, e não posso esquecer o que é que fiz passar o meu filho, isso é impossível para mim. E o que eu sacrifiquei da minha família... E acha que os benfiquistas voltariam a elegê-lo para ser presidente do Benfica? Se amanhã anunciasse uma candidatura, por exemplo? Qual é a convicção que tem? Sim. A convicção que tem, ganhava as eleições. Ganhava as eleições? Ganhava. Não tenho dúvidas nenhuma. Eu sei o que é que se passa na rua comigo, eu sei como é que as pessoas falam comigo, por isso não tenho dúvidas nenhumas de dizer disso. Se as eleições fossem amanhã, ganhava as eleições? Ganhava. É a convicção que tem neste momento? Tenho a convicção mesmo que ganhava. E porquê é que, sendo assim, anda um bocado afastado da vida pública do Benfica? Olha, porquê é que não foi, por exemplo, a este lançamento do livro, desta homenagem que foi feita ao Eusébio agora recentemente? Anda a evitar o contacto com os benfiquistas? Não, deixa-me dizer duas coisas que são importantes nesse do homenagem. Isto não foi nenhuma homenagem ao Eusébio. Acho que isto foi uma ofensa ao Eusébio diferente, ok? Além de não ter sido convidado... Além de não ter sido convidado... Não foi convidado? Não fui convidado. E se fosse convidado, ia? Não ia, não. Não ia? Não ia, já tive o cuidado de dizer à Flora que ela também não devia ter lá estado. A mulher do Eusébio. Sim, já lhe disse... Mas porquê é que foi uma ofensa? Que eu sei o que é que se passava com o Eusébio. Repare, a pessoa que se calhar, ou das pessoas que fez mais mal ao Eusébio foi o João Malheiro. Que fez mais mal? Sim. Mas o João Malheiro era muito amigo do Eusébio, não era? Diz ele que era muito amigo do Eusébio, mas não era. Não era? Não. Eu explico rapidamente, só por isso. Eu sei que falava com o Eusébio. Eu vou-lhe dizer que se calhar a única pessoa no Benfica que tratou o Eusébio com a dignidade que ele merecia, fui eu. E assim as conversas que tinha com o Eusébio. Okay? Por isso. O Eusébio, eu penso que o Eusébio até estava a adivinhar o que é que ia suceder. Eu vou dizer que o Eusébio, meses antes... Estava a adivinhar... que ele ia... Que ia morrer. Meses antes ele veio ao estádio, já vinha com a cadeira de rodas, e o Orlando Dias chegou ao pé de mim e disse, mas está ali o King, tens de falar com ele e tal, está ali um bocado até a machucado e tal. E eu disse, mas algumas há com ele? Não sei, então já lá vou ter. Então, e fui à sala onde ele estava, estive a falar com ele e tal. E ele diz-me assim para mim, Paulo Luís, tenho que falar contigo a sério. Mas o que é que estás a pensar? Diz, não, o que é que se passa? Imagina se eu tiver um azar qualquer, vais dar a proteção à Flora, que sempre me deste para mim. Mas eu não estou a perceber de quem. Imagina, eu só quero estar aliviado nisto. E vocês conhecem o Eusébio é muito humilde, da maneira como falava e tal. E ele assim, com os braços assim na cadeira de rodas, virado para a frente. Eu disse, garanto-te a ti, no dia que tiveres essa fatalidade, a tua mulher não vai faltar. O mesmo dinheiro que tu ganhas no Benfica vai pagar à Flora.
em recompensa de todo o mal que te fizeram para trás. Disse-lhe isso nessa altura? Disse ele. E a Flora sabe isso também. Não? E o Orlando também sabe isso. E depois ele disse-me outro. Nunca te esqueças disto. O meu caixão tem que ir ao centro do terreno e quero uma bola lá. E eu estava ali a ficar assim um bocado amortecido com ele e pronto, e que teria que sair do Estádio da Luz e aquelas coisas. Mas em que é que o João Malheiro fez mal ao Eusébio? Vou-lhe dizer, porque o Eusébio diversas vezes diziam para mim, não passes melhor ao João Malheiro, aqueles livros é para ele ganhar umas notas, que eu estou marimbando para o João Malheiro. Tal e qual. E repare, quando o Eusébio faleceu, quem telefonou para mim foi João Malheiro. Aliás, deu essa notícia aqui em exclusivo na CMTV. Foi ele que me telefonou para mim. Às 5 da manhã ou às 6 5 da manhã. Eu levantei-me da minha cama, eu digo assim, até disse para a minha mulher, pronto, ele adivinhava esta brincadeira, ele alguma coisa estava a passar com ele. O Eusébio, quando eu cheguei à casa do Eusébio, pronto, depois começasse a preparar o funeral, liguei para a Servilusa, lá e tudo, e a Flora diz-me assim para mim, Luís, há uma pessoa que não pode estar perto do caixão do Eusébio. É o João Malheiro. A mulher do Eusébio disse-lhe isso? Disse-me isto. Ela sabe bem que disse. Por isso é que eu lhe disse agora a ela que não devias ter lá pisado. Que aquilo foi uma homenagem, não foi ao teu marido, foi ao João Malheiro. Toda a gente agradeceu ao João Malheiro o livro, estás a saber? Okay? E o Eusébio, para ser homenageado, tem que ter um respeito, tinha que ter aquele estádio cheio, todo cheio, e rodeado de benfiquistas de todo lado, a gritarem bem o nome dele. Isso é que é uma homenagem. Agora estar ali meia dúzia de pessoas a homenagear o Eusébio não merece. De certeza que ele andou lá à volta dentro do caixão para a esquerda e para a direita, sentindo aquilo. Porque não foi nenhuma homenagem ao Eusébio. O Eusébio não merece aquilo que fizeram. Aquilo foi mais uma operação de charme para a comunicação social. Mais nada. Bom. E o Eusébio merecia muito mais respeito daquilo que fizeram. Por isso, aquilo que eu estou a dizer, e eu sei o que é que falava com o Eusébio, porque, repare, o único presidente que deu sempre a primazia, não era o que dizia, ele é que dizia a toda a gente, dava-lhe a primazia, eu era incapaz de entrar para onde fosse, primeiro que o Eusébio. Eu dava sempre, tu é que tens que entrar primeiro, tu é que és o Benfica, não sou eu. Por isso ele sempre disse a toda a gente, o único homem, o único presidente, que na realidade soube-me tratar bem, foi este homem. E todos os benfiquistas, a grande maioria dos benfiquistas, com quem ele falava, ele dizia isto a toda a gente, de certeza. Não era eu que inventava isto, que eu vou lhe dizer. E há um grupo de pessoas que, na realidade, arrastou o Eusébio, se calhar o Eusébio ainda hoje estava entre nós, toda a gente sabia qual era a dependência do Eusébio, e ainda forçavam-no mais, ainda acompanhavam mais, ainda iam beber mais, estão a perceber? Okay? Eu sei, por exemplo, na primeira vez, só para você ver o estado que ele estava, a primeira vez que ele adoece e vai para o hospital, eu vi imediatamente, estava no estrangeiro, apanhou e vi imediatamente para Lisboa por causa dele. E cheguei ali ao Hospital da Luz, estava ele todo ali e tal. E ele, para casa, era uma coisa curiosa, ele obedecia-me bem. E o Eusébio era uma pessoa completamente dependente, ele tremia se na realidade não tivesse uma pinga de... Dependente de álcool. Era do uísque aquilo, ok? E foi consentido no hospital que ele bebesse mesmo, porque não conseguia, pronto. E as pessoas sabiam disto, ainda conseguiam não arrastar para continuar, à noite, continuar a fazer aquele disparate, está a perceber? Mas o que é que o João Malheiro tem a ver com isso? Era um dos que, como ele dizia, ouça, estou-lhe a dizer, isto digo-lhe com toda a sinceridade, eu não estou-lhe a mentir, ou o João Malheiro, ou o Eusébio não era amigo de João Malheiro, vamos ser claros nisto. Não, isso está-me a dizer o Luís, não é? Não, estou-lhe a dizer, ouça, estou-lhe a dizer, e depois reforcei isto quando a Flora me disse aquilo que me disse. Compreende? Sabe, eu aqui tenho que fazer uma declaração de interesse, não? O João Malheiro é comentador aqui da deixa nossa ser casa, não é? Pode ser comentador, ouça, mas e sempre disse, aparentemente, comprovadamente, que era amigo do Eusébio. Pode ele dizer que é amigo do Eusébio, o Eusébio não era amigo dele. Sim, senhor. Bom... O João Malheiro, por acaso, esta noite vai estar aqui na CMTV. Agora, vamos aqui ao futebol não tem problema nenhum. Falem que a Flora está viva. Não fui eu que inventei, e eu, Luís, não deixe-se aproximar do meu marido. Bom, enfim... Enfim, não, é verdade. Não, seguramente que sim. Sabe que às vezes o Benfica, sabe o que é que o Benfica precisa? Seguramente que sim, eu não sei se é verdade ou não. Eu estou espantado com isso que me está a dizer, não é? Nunca ouvi tal coisa. Não, é espantado. Mas o João seguramente vai reagir a isso que está a dizer. O João que reage, ou eu que reaja na minha cara.
Não tem problema nenhum. Que reaja, que seja comigo na frente. E se quiser, eu meto-lhe a flor à frente dele. Bom, olha que eu... Está a perceber? Conhecendo os bons, conheço, acho que ele vai aceitar esse também muitíssimo bem. Desafio, ou não, mas pronto, também não tem nada a ver com isso. Não... Eu, sabe que o Benfica às vezes precisava de uma sessão de esclarecimento, tanta hipocrisia e tanta mentira que existe aqui. Ai, meu Deus. Bom, o João Malheiro vai estar aqui esta noite mais tarde, vai seguramente reagir a essa sua acusação, de certa forma, não é? A essas suas declarações. Então, quando eu for assim, que eu esteja presente. Sim, senhor. Agora vamos ainda ao futebol atual. Se o Luís Filipe Vieira fosse presidente do Benfica, o Benfica tinha contratado um treinador estrangeiro? O Rui neste momento é que é o responsável. O Rui Costa é o responsável, isso aí não discute nada. A minha opinião pessoal, eu contrataria um treinador português. É a minha opinião pessoal. Mas isso vale o que vale. O Rui hoje é que tem... Ele lá sabe porque é que decidiu aquele treinador. Claro, mas a sua preferência era um treinador português. Qual? Isso mas o Zé Mourinho já o convidou uma vez e ele depois não veio, não é? Sim, não veio. Quem é que era? Era a sua primeira escolha? Era o Mourinho? Não, neste momento o Mourinho, onde está, não vinha. Não era o Mourinho, neste momento o Mourinho... Então, mas quem é que era a sua primeira escolha para um treinador português? Não vale a pena, mas era um treinador português, pronto. Não vale a pena? Então... mas porquê é que eu vou dar nomes se vou envolver nomes? Estamos aqui os dois a conversar, não é? Era o Marco Silva, que já andou a... Não seria interessado. Não seria esse? Então, quem é que seria? Porque ele agora brilhou também não vinha para o Benfica. Leonardo Jardim? Era esse. Era o Leonardo Jardim, a sua primeira escolha? Era a minha primeira escolha, era o Leonardo Jardim. Eu, por acaso, achava que poderia ser o Ruben Amorim, não é? Não, vou-lhe dizer do Ruben Amorim. Mas aparentemente o Ruben não quis ficar no Benfica, não é? Foi, não, aparentemente... Foi para o Braga, não, eu estou a falar, não sei, não faço a mínima ideia. Não quis ficar no Benfica, não. Puseram o Ruben a sair, apresentaram um projeto ao Ruben, que o Ruben entendeu que não era o projeto, porque aquilo não fazia sentido na cabeça dele. E foi-se embora. O único erro que o Ruben tinha, ou que teve, o único erro que o Ruben teve, foi: eu estava dentro do Seixal, ele sabia que eu estava dentro do Seixal e devia ter falado comigo. Mas quem é que meteu os patins, é que posso não utilizar puseram os patins, não puseram os patins. Disseram como é que o Benfica trabalhava e aquilo não fez sentido nenhum na cabeça do Ruben Amorim. Pronto, ok? Pronto. Mas quem é que foram as pessoas que disseram isso? As pessoas que tiveram a falar com ele foi o Pedro Milhomes e o Pedro Marques. Mas quer dizer, disseram qual é o modelo do Benfica. Quando se diz a alguém que 70% é Benfica, 30% é treinador, o Ruben entendeu que aquilo para ele não fazia sentido nenhum. Sim. E saiu para o Braga. Se você me perguntasse assim, se eu algum dia... Saiu para o Braga, mas não o tentou demover? Não, quando me telefonou já tinha assinado para o Braga, por isso é que eu fiquei chateado com ele, que ele devia-me ter telefonado. Ou seja, a relação que eu tenho com o Ruben Amorim, ele sabe bem o que é que andávamos a falar, ele sabia bem o que é que andávamos a falar, por isso ele devia-me ter... Mas ele não quis, não telefonou, saiu dali e foi direto para Braga. Pronto, mas o que é que andavam a falar? Que ele tinha que ser treinador do Benfica, queria vir para o Benfica e queria ser treinador do Benfica. Treinador da equipa principal do Benfica? Não, nesta altura não era treinador da equipa principal do Benfica, mas chegaria lá. Se você me perguntar assim hoje, eu vou-lhe garantir isto. Se eu fosse presidente do Benfica, eu tinha uma conversa séria com o Ruben Amorim e garanto que eu exercia a cláusula de opção dos 30 milhões de euros sobre o Ruben Amorim e trazia o Ruben Amorim para o Benfica. Garanto-lhe eu. E passado um ano estava pago. Não sabe se ele queria, não é? Se ele não quisesse, não podia fazer. Agora eu ia desafiá-lo para isso. Mas pagava 30 milhões a Frederico Varandas? Pagava os 30 milhões. Batia a cláusula para ele vir. Então o Ruben Amorim é o seu preferido? Está claro que era, mas eu não sou... Neste momento o Ruben não sai do Sporting, desculpe lá. O Ruben não sai, até porque o Ruben, depois da oportunidade que teve no Sporting, ele está farto de dizer que não seria do Sporting, não seria do Sporting. E isso me se consta, até teve algumas propostas e ele não quer sair neste momento do Sporting. Se saísse, era o Luís Filipe Vieira que o ia convencer e batia a cláusula de rescisão de 30 milhões a Frederico Varandas? Eu acho que o convencia. Acha que o consegui convencer? Acho. Darwin Núñez, quanto é que pode valer numa eventual venda? Então, nessa altura, criticaram-me tanta gente que eu tinha pago uma fortuna para um gajo da segunda divisão. Isso é verdade. Isso não foi? Aqui na CMTV, eu sei, e alguns, falou aqui tantos nomes, que esse foi um dos que criticou também. Mas olha, estás a referir a quem? Não sei a quem é que está a referir. Agora, eu, se fosse presidente do Benfica... Mas quem é que o criticou? Diga lá o nome. Todos os comentadores aqui. Então, ouça, eu, se fosse presidente do Benfica, eu vou-lhe dar um exemplo. Quando foi a venda de João Félix, havia muita gente dentro do Benfica a dizer, 60 ou 70 está muito bem vendido. Mas foi por 120 e saiu por 120. Este garante-lhe assim
que o mínimo que ele saía, mesmo para a cláusula, era 150 milhões de euros, não saía. E se ele for vendido abaixo dessa cláusula, é uma falha de quem está agora à frente do Benfica? Eu não digo que é uma falha de estar à frente do Benfica, é uma falha, é o Benfica, para já acho que o Benfica não o deve vender agora, tem lá muitos para vender, outros que vendem outros, este não deve vender, que este é imprescindível para o Benfica neste momento. Mas para o acha Benfica que ser ele... campeão, mas para o Benfica ser para a Liga dos Campeões... caso Darwin saia é pela cláusula de 150 milhões. Pois é, eu estou muito à vontade nisso para lhe dizer. Eu tive uma conversa com o Jorge Mendes, nos primeiros jogos que ele fez, ele dizia-me, pá, passa-me o documento, os 150, não há problema nenhum. Foi assim que ele falou. Disse-lhe o Jorge Mendes? Disse-me a mim. E eu disse-lhe, olha, estás enganado, não vai ser por 150. Eu vou convencê-lo, os empresários, a passar o jogador para 200 milhões de euros a cláusula. Não vai haver igual. Então, mas são 150 ou são 200? Não. Estou a dizer 150 é a cláusula, não é? Pronto, agora é 150 porque eles não alteraram a cláusula, são 150 abaixo milhões. Disso é uma falha. Foi a mesma coisa, não digo falha, foi a mesma coisa que o João Félix, toda a gente dizia e toda a gente já pensava que não se vendia ao João Félix. O que é certo é que, em trabalho em conjunto com o Jorge, com o Valdir e tudo, em conjunto, conseguimos fazer a operação de 120 milhões de euros, em cash. Se o Luís Filipe Vieira, que já está há mais ou menos um ano afastado do Benfica, amanhã voltasse a ser presidente do Benfica. Sim. Por hipótese. Mas não meramente hipótese. Não, mas faça-me uma vontade. Não vale a pena por essa hipótese. Não, mas faça-me a vontade. Por favor. O que é que mudava? O que é que alterava daquilo que Rui Costa e a direção do Rui Costa, não é só o Rui Costa, fez até agora? O que é que o Luís Filipe Vieira mudava? O que é que alterava? O que é que corrigia? Acho que isso é o Rui Costa que tem que se pronunciar. Não vou dizer isso. Isso era a mesma coisa e parece que estava a fazer uma perseguição ao Rui Costa. Nem pensar nisso é bom. Mas foram feitas... Mas a direção do Rui Costa fez coisas que o Luís acha que são erradas? São erradas. No futebol, vamos ver os resultados que vão aparecer depois. Eu não faria como ele fez. Mas o quê? Isso, por exemplo? Há situações, pronto, que eu não faria o que ele fez. Não é? Mas isso é um problema do Rui Costa. Já lhe disse, o treinador não seria um treinador estrangeiro, seria um treinador português. Sim. Pronto, seria o Ruben Amorim, isso já nos disse, não é? Pronto. Ou o Leonardo Jardim. Agora, se o Benfica não ganhar para o ano, o Rui Costa fica com uma presidência fragilizada? A única coisa, acho que os benfiquistas devem dar espaço ao Rui Costa também. Ou seja, o Rui Costa precisa também ter espaço para consolidar, ao fim e ao cabo, a sua presidência. Porque o Rui Costa, ao longo do percurso todo que vai tendo, vai vendo os erros também que vai cometendo. Okay? Pronto. O Rui Costa, deixa-me definir o perfil do Rui Costa. O Rui Costa não é um homem de uma decisão firme, não é? Ele para decidir demora muito tempo, ok? E houve muita gente e isso tudo. Pronto. Mas isto são perfis de pessoas. Quer dizer, enquanto eu chegava na gabinete e dizia, não, já está, é este, acabou. Pronto. Já ninguém me dá. Mais uma farpazinha que está a meter no Rui Costa. Não estou nada. Sou eu que estou a ser. Desculpe lá. Sou eu que estou a ser. Estou sempre de uma forma positiva com ele. Ou seja, ele, no percurso, eu também passei por isso, vamos lá ver, eu também errei como gente grande. Vamos ver. Não sou infalível. Estou-lhe a dizer é que o Rui precisa de consolidar a posição de presidente do Benfica. Quer dizer, o Rui apareceu muito depressa como presidente do Benfica, assim. Okay? Teve a felicidade, o Benfica, na transição toda que houve, ter uma gestão profissional que ninguém notou nada, não foi a direção do Benfica que se teve que intrometer, não foi nada, foi os profissionais do Benfica que fizeram esta gestão toda, sem preocupações, cumpriram com toda a gente, isso tudo. Por isso, o Rui, neste espaço de tempo, ou seja, mais um ano, ou o que for, o Rui não pode estar preso as pessoas a exigirem que o Rui, qualquer tipo de resultado, ponham em causa, porque o Rui está numa fase que os erros que cometer vai aprender e vai dizer, não cometo mais nenhum, este já não vai ser igual. E assim sucessivamente. Por isso, neste momento, o que ele está a fazer, acho há coisas que eu não fazia como do treinador, mas acho que há outras que estão a fazer muito bem feito. Como, por exemplo? O que é que ele está a fazer bem feito? Ele fez a ida do Lourenço Coelho para lá, para dentro, foi muito bem feita. Fechar mais o balneário foi importante também para ele, ou seja, aquilo vai ficar fechado. Daquilo que eu estou a ver por fora, é aquilo que eu penso que vai suceder, ok? É trabalho e está a pôr pessoas de confiança dele também. Ainda em relação aqui a esta questão do Benfica, deixa-me só fazer-lhe uma última questão. Mas já não me falo mais de Rui Costa. Não. O Luís tomou a decisão de, primeiro, suspender-se do cargo de presidente do Benfica, quando estava detido, e depois, uns dias depois, anunciou que abdicava do cargo de presidência. Essa decisão foi uma decisão pessoal, foi aconselhado pelos seus advogados, fez isso para se proteger a si, fez isso para proteger o Benfica?
Não, fiz, eu vou-lhe dizer, quando fui detido, tomei logo essa posição de suspender o mandato, porque não me sentia bem. Sozinho? Sozinho. Sem os advogados falarem consigo, aliás, sem ser aconselhado por ninguém? Posso-lhe dizer, sem ser aconselhado por ninguém. Posso-lhe dizer que quando fui ouvido por o juiz Carlos Alexandre, ele perguntou, mas porquê é que suspendeu o mandato? Foi tal e qual que ele me disse. Ninguém me disse. E o que é que lhe respondeu? Que entendia que devia fazê-lo. Para se proteger a si ou ao Benfica? Não, o Benfica principalmente. Não fazia. Proteger-me a mim de quê? A mim não ia proteger de nada. Quer dizer, pronto. E depois acabei por também pedir a admissão de todos os cargos, porque havia um conflito ali de um empréstimo obrigacionista e o Domingos falou comigo e como advogado, e então nessa altura preferiu pedir logo a admissão de tudo. Sim, senhor. Luís, estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa, desta grande entrevista. Gostei muito de o receber aqui na CMTV. Vou-lhe fazer um desafio. Até porque disse há pouco... Não, deixe-me só dizer uma coisa que era importante dizer, que é assim, diga. Até para os benfiquistas, porque às vezes nós confundimos tudo. Notas finais, diga lá. Não, notas finais, não, uma nota final que é dizer uma coisa que é muito simples. O Benfica é um clube de gente humilde, sempre foi de gente humilde e tem umas origens também dessa gente. Não é? Então, para dizer claramente que isto tudo o que foi feito hoje no Benfica, há muita gente que pensa que os bons líderes são pessoas super extraordinárias e isso tudo. E para dizer aos benfiquistas que, na realidade, nós temos umas raízes que somos pessoas simples, humildes, e essas pessoas conseguem fazer coisas extraordinárias. E foi todos nós em conjunto conseguimos fazer o que está hoje feito no Benfica, que é extraordinário e que é elogiado pelo mundo fora, porque em tão pouco espaço de tempo trazer um clube deste que estava completamente falido, que não existia, não tinha nada, não existia, já nem a marca era nossa, trazer o país patamar, só assim é que foi possível. E com a humildade dessas pessoas, a entrega dessas pessoas, o Benfica pode voltar a conquistar títulos sem Luís Filipe Vieira, ou há assim uma espécie de uma... Não. Não sei se posso usar essa expressão. Uma maldição que sem Luís Filipe Vieira o Benfica... Deus queira que o Benfica pode seja já campeão, o que o Benfica precisa ser campeão já. Sim, senhor. Deixa-me fazer aqui um desafio. Há pouco estávamos aqui a conversar e disse que não tinha problemas nenhuns em vir aqui amanhã ou hoje debater com outros comentadores sem problema nenhum. Eu gostava de lhe fazer esse desafio para estar aqui amanhã. Amanhã para quê? Para continuarmos a falar sobre... Continuar a entrevista? Não, para falarmos sobre o Benfica, mas com comentadores aqui, pessoas que conhecem o Benfica seguramente melhor do que eu. Eu fico aqui a fazer o meu papel, a moderar e a passar bolas. E o Luís está cá amanhã, à noite, para continuarmos aqui a partir pedra em torno do Benfica. Aceita esse desafio ou não? Se é para esclarecer, não tem problema nenhum, posso. Não tem problema nenhum. Se é para vir mentir, eu não venho. Se é para esclarecer tudo, isso então, o Benfica até precisa desse esclarecimento, se calhar. Estou muito à vontade para isso. Então, amanhã... Mas já não venho de fato e gravata, venho à vontade, atenção. O meu amigo, vem como quiser. Vem como quiser. Sim, amanhã à noite, e aproveito para me despedir, volto a sublinhar que gostei muito de o receber aqui na CMTV. Obrigado. Nesta que foi a grande entrevista de Luís Filipe Vieira à CMTV, praticamente um ano depois da detenção e praticamente um ano depois de ter abandonado a condução dos destinos do Benfica, sendo que Luís Filipe Vieira está de regresso amanhã às 10 da noite aqui na CMTV.